Aqui. Ok, agora iniciada a gravação. Boa noite a todos, boa tarde para quem estiver acompanhando em outro local, ou bom dia, não sei onde estão, né, ao longo do mundo aí, e também como vai ser gravado, né, a hora que vão assistir. Mas iniciaremos o nosso evento Erasmus Talk, primeiro evento aqui desse ano, né, da nova gestão aí do NELB, e que tenho a honra de presidir, mas um agradecimento especial ao nosso presidente, João Vitor Godoy, também a toda a equipe de comunicação, né, e publicidade, a Júlia Ribeiro, a Patrícia. A Patrícia, que como é que eu vou pronunciar o teu sobrenome? Cheliski, não sei, mas muito obrigado, Patrícia. Obrigado, obrigado. E por essa organização do evento, onde nós vamos tratar sobre esse programa de intercâmbio, né, de mobilidade acadêmica Erasmus, contando com a presença, que já aproveito desde o início para agradecer os colegas que participam ou já participaram do programa Erasmus, estão aqui para contar as suas experiências. Então, um agradecimento a Milena Rodrigues, ao Cláudio Cardona e à Victória Passos Alves, que vão trazer as suas experiências, né, de Erasmus, trazendo os pontos de realidade, e já podem ver agora que vai ser a maior pura realidade, porque ninguém está com um plano de fundo gerado por inteligência artificial. Estamos todos mostrando a nossa realidade de estudantes de pós-graduação, não é? E também estendo o agradecimento aos colegas que estão aqui acompanhando e que vão assistir posteriormente o Erasmus Talk. A proposta desse programa aqui, deste evento, é com que cada um dos palestrantes traga num período, e até peço, né, para que, claro, pode se exceder um pouco, mas respeitar ao menos os 20 minutos de disposição ali, da sua experiência, não é? Cada um vai trazer, então, 20 minutos das suas experiências, e depois nós vamos abrir um espaço para perguntas e respostas ou demais observações e comentários, e dependendo também, quem sabe nós marcamos um novo Erasmus Talk, se tiver tanta coisa assim para conversar, né? Nós podemos marcar novamente, mas claro que isso fica para um convite futuro. Aproveito, então, para trazer, né, o roteiro de como será o Erasmus Talk. Primeiro, a Milena Rodrigues, que participou, né, já esteve em Messina, na Itália, na Itália, né, sua experiência Erasmus, puramente italiana. O Cláudio Cardona depois vai falar com a sua experiência na Alemanha, em Munique, né, München, Deutschland, não é? Então, nós teremos a experiência alemã também do Cláudio Cardona, e eu fiz assim e já me confundi, né? Não deveria fazer assim. E a Victória Passos Alves também esteve na Itália, na verdade está na Itália, em Padova. Grazie mille, grazie mille. Então, aproveitando, né, já vou passar a palavra para Milena Rodrigues trazer a sua exposição, porque quem menos precisa falar hoje sou eu, né? Então, a palavra está com vocês tomam conta aí de tudo. Eu acompanho pelo chat também as perguntas, todos os apontamentos que vierem. E, por favor, Milena, traga para nós a sua experiência Erasmus na Itália. Pois bem, boa noite todo mundo, como vocês estão? Antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpas porque eu estou um pouco resfriada, então talvez eu não consiga respirar e tenha que dar grandes pausas. Mas, como o Gregory me anunciou, meu nome é Milena Rodrigues, fiz meu Erasmus na Itália, e eu vou tentar ser um pouco, assim, bem breve mesmo, porque eu sei que às vezes eu posso falar demais, então eu vou tentar ser um pouco breve. E para início, eu tentei dividir minha fala em 3 pontos: motivação, preparação e experiência. Por quê? Porque eu acho que, para além da experiência, tem algumas coisas antes que são necessárias, que foram necessárias para mim e para o que eu vivi. Então, eu acho interessante trazer isso também para o que eu, enfim, posso expor. Para antes de tudo, seria qual foi minha motivação. Então, eu acredito que o prazo, não sei se o prazo já terminou, se ainda está continuando, mas eu lembro que no final de 2022 foi quando eu tive o primeiro contato com o que seria o Erasmus.
na época, que era nosso professor de Direito Processual Penal, e ele tinha comentado sobre o Erasmus enquanto uma experiência cultural muito rica. Mas, para além disso, obviamente, seria uma grande experiência acadêmica. E eu acho que, de início de tudo, o Erasmus começa com qual é a sua expectativa e qual a experiência que você busca. Obviamente, as duas experiências são extremamente necessárias, extremamente, enfim, valorada. Qualquer uma que você escolha, ela vai ser válida para você. Mas, para mim, o que eu realmente queria era uma experiência acadêmica. Então, eu tinha escolhido a Itália, mas não era necessário ser a Itália. Para mim, qualquer lugar seria um lugar legal de fazer, porque eu não sabia como funcionava. E minha motivação foi essa: quero algo acadêmico que eu possa usar posteriormente enquanto direito comparado. E aí inicia a preparação. Então, o ponto assim, essencial da preparação foi essa conversa inicial que eu tive com o meu professor da época, que hoje é meu orientador. Então, isso, para mim, eu acho que é um dos primeiros conselhos. Tente conversar com o professor que você acha que vai ser seu orientador no futuro, porque ele vai te dar uma dica de um professor que pode ser seu orientador já no Erasmus e que talvez tenha um pensamento parecido com o dele, vai te ajudar nesse mesmo caminho e vai te abrir algumas portas de network, com certeza. Então, inicie com esse processo de falar com o seu professor, de procurar um professor orientador. Isso é extremamente importante. Pode não parecer, óbvio, mas para mim foi, então, é o que eu estou considerando aqui. A minha segunda parte de preparação, que é uma parte meio óbvia, mas é bom ressaltar, que é a preparação burocrática. Eu acho que todo mundo que está agora sabe como Portugal é extremamente burocrático com documentos, é extremamente chato. Então, se você pode adiantar tudo isso adiante, não faça como eu deixei por último o cartão europeu de saúde e foi horrível. Então, por favor, não façam isso. Tentem adiantar todo o documento que vocês podem adiantar agora, porque daí, quando de fato iniciar o processo de comprar passagem, resolver casa, que também é parte da sua preparação, que também é parte de você procurar uma casa, onde você vai ficar, que parte da cidade, e escolher a cidade, inclusive, é uma das coisas que vai influenciar com o fato de ser orientador, né, onde seu orientador está localizado. Isso influenciou para mim, porque, para quem não sabe, vou dar um leve estudo aqui do que é a Itália. A Itália ela é dividida em regiões. A região que eu fiquei foi a Sicília, e é no sul da Itália. E eu fui para lá sem saber nada italiano. E outra parte da preparação é você saber um pouco da língua que você vai. O básico. O Erasmus, da Faculdade de Direito de Lisboa, eu acho que é da universidade toda, ela oferece alguns cursos prévios, mas é de um mês, é um intensivo de um mês para você aprender a língua antes de ir para lá, de fato. Foi muito bom para mim, eu aprendi bastante, foi ótimo. Mas, antes de tudo, eu comecei pelo Duolingo e, por mais besta que possa parecer, me ajudou bastante. De fato, ajuda com palavras que você vai ouvir muito e, enfim, ajuda enormemente. Voltando. Então, todo esse processo de preparação é extremamente importante. Eu acho que vocês têm que prestar muita atenção nisso e não cometer erros de alguém que já cometeu. Não façam isso. Então, é realmente um heads up, assim. E a terceira parte, que eu acho que é a parte mais longa, seria qual foi minha experiência, de fato, na Itália. A gente começou a conversar aqui, assim que eu cheguei, sobre qual foi a minha experiência na Itália. E toda vez que alguém me pergunta, eu sempre falo que tem duas partes. Tem minha experiência na Itália enquanto uma pessoa na Itália e tem minha experiência na Itália enquanto um estudante na Itália. Minha experiência enquanto uma pessoa foi horrível, foi péssimo. Mas é a minha experiência. Não falo que, tipo, nunca faça um intercâmbio no sul da Itália. Eu acho o sul da Itália muito bonito, é cheio de praias incríveis. A depender do lugar que você vá, tem pessoas maravilhosas. Mas a cidade que eu fiquei foi uma cidade muito pequena, que parecia um vilarejo, e tinha cidades muito grandes ao redor, então ela fica um pouco apagada, ela não tem muito o que você fazer. Aí vocês podem perguntar, Milena, por que você foi para essa cidade? De novo, meu objetivo e minha expectativa, e o que eu queria fazer era focado na faculdade, na academia, no objeto da minha pesquisa. E o meu professor, que era meu professor orientador da Universidade de Destino, o professor Stefano Ruggeri, ele é um dos melhores professores da Itália, e ele tem um conhecimento, assim, enorme, e ele é extremamente inteligente, sábio e, enfim, incrível. Eu tenho muito respeito e muita admiração por ele.
Então, eu não sabia disso tudo antes de ir, obviamente, eu só fui porque meu professor indicou e falou, ele é muito bom, sugue dele tudo que você puder sugar. Então, eu fui com esse foco, com o foco da academia. Então, eu não me importava muito para a cidade que eu ia, eu só queria que fosse uma cidade que eu tivesse um proveito acadêmico muito alto. Então, essa minha experiência pessoal enquanto pessoa na Itália é essa, e eu acho que tipo, não é tão relevante comentar sobre esses pontos negativos, porque são experiências muito específicas minhas. Então, talvez você vá para a mesma cidade e tenha uma experiência completamente diferente. E eu vou até abrir um parênteses aqui para falar que a experiência que eu estou descrevendo é a minha experiência enquanto uma estudante de mestrado. Não sei se todo mundo aqui do mestrado, se tem alguém da graduação, mas é bom deixar esse parênteses também. Então, pois bem, quando eu cheguei na Itália, eu tive esse contato primeiro como professor orientador, e por isso é que eu comento que é tão importante você ter uma indicação do seu professor que talvez seja seu orientador. Porque eu tive essas boas-vindas do meu professor orientador da Faculdade de Destino de uma forma muito, muito, muito legal, de fato. Ele era muito prestativo, ele sempre me levava para tomar cafés, fazer almoços. Minhas discussões de projeto de pesquisa eram com ele num restaurante, no meio do almoço, conversando com ele. Eu sempre tive essas conversas mais informais com ele sobre o que a gente pensa. O tema tipo, que ele ensina é um tema sobre provas na perspectiva da União Europeia, como essas provas podem ser produzidas em um país e utilizadas em outro, e ele sabe muito sobre provas feitas de forma transnacional, então ele sabia muito sobre provas no Brasil, provas na América Latina completa e na Europa completa, então ele era extremamente inteligente. E era isso, eu não sabia muito sobre o ordenamento jurídico italiano. Então, o que eu aproveitei a fazer era, ele tinha aulas para estudantes internacionais na segunda e na quarta, e tinha aulas para estudantes italianos da faculdade normal na terça e na quinta. E uma das coisas que ele me incentivava era aprender a falar italiano. Ele não falava português comigo nem inglês, ele sempre falava italiano, porque não era minha meta aprender italiano, e por isso que eu fiquei apenas 3 meses em Messina, porque não era o meu objetivo, enfim, ser culturalmente enriquecida. Mas ainda assim, eu saí aprendendo a falar italiano, assim, mais ou menos, mas eu sei entender italiano por causa dele. Então, para mim, a minha experiência acadêmica foi extremamente incrível por causa dele. E não só por ele, eu acrescento também os orientandos que estiveram lá sobre os pequenos cafés que você tem ali. E uma coisa que ele me disse, que eu achei incrível, e enfim, eu gosto de falar isso para as pessoas, é como ele fala sobre ter iniciativa. Ele fala que nós alunos de intercâmbio de Erasmus, nós temos pouco tempo e muita coisa para fazer, e muita coisa para aprender. E ele falava que, isso foi, sei lá, na primeira semana que eu cheguei lá, e ele falava assim, você precisa ter iniciativa. Se você vê um aluno meu aqui sentado, venha cá, sente com ele e comece a puxar conversa sobre o seu tema. E ele pode não saber sobre o seu tema, mas ele sabe algo sobre ordenamento jurídico que vai funcionar para o seu tema. Talvez você ache que agora não faça sentido, mas no futuro vai fazer. E aí ele falava muito sobre isso, sobre ter iniciativa, vá atrás, não fique parada. O Erasmus não é o momento de você sentar sua bunda e estudar, como muitos professores falam, né? Não sente sua bunda na cadeira e estude. Ele falava que o Erasmus é o momento de você trocar ideias, mudar perspectivas, mudar ideias, ter novas ideias, descartar umas, surgir outras. E esse ensinamento dele é muito importante para mim, porque realmente o Erasmus eu acho que é o momento de você não parar para estudar. Tipo, é um momento, principalmente o meu, que foi muito curto, foram apenas 3 meses, então não tinha tempo de sentar e de fato estudar. Eu tinha que procurar conversar, procurar renovar minhas ideias, procurar renovar o que eu sabia. E isso para mim foi muito importante, tanto quanto esse contato com os orientandos que tinham lá. E eu acho que você tem a iniciativa de participar não só da vida do seu professor orientador que vai estar lá, como das aulas deles, tentar ter acesso aos orientandos, participar das palestras. De novo, mesmo que aquilo não funcione para o seu tema, sempre vai ter alguma coisa que vai lembrar, que vai tangenciar o que você vai falar, e eu acho que isso é muito importante. Por último, eu tentei ser breve, mas por último, assim, sobre a preparação final. Eu sei que o Erasmus ele pede que você faça alguma coisa para o professor poder te avaliar. De novo, o meu professor ele era muito tranquilo.
ele era muito rígido em relação, obviamente, à metodologia e a você ter ideias que façam sentido, porque ele era desse tipo. Inclusive, ele falava que ele era o professor mais louco da faculdade, porque ele realmente não se importava com coisas escritas, ele gostava que você discutisse com ele. Mas a minha preparação final, em tese, seria para fazer um artigo para entregar para ele. E ele falou que não queria, ele falou que para ele era irrelevante, que ele iria me avaliar pelo que eu fiz, pelo como eu estava lá. Só que eu realmente queria que alguém me avaliasse, eu realmente que alguém lesse o que eu tinha feito, porque para mim isso é importante. E aí ele sentou comigo, ele leu meu pré-projeto, que em tese seria meu pré-projeto, ele deu dicas, ele deu críticas muito pertinentes. E ele fez com que eu tivesse uma outra visão do que eu poderia fazer. Ele tentou me dar novas críticas que me fizessem excluir outras coisas e fazer novas. Então, eu acho que esse processo de que também é uma preparação, né, de você fazer seu objeto final, seu produto final, seu resultado final, é algo que tem que ser sempre lembrado, pensado e tentar usar essa iniciativa ao máximo que você puder. De novo, comentando sobre burocracia, na Itália a burocracia é igual ou pior de Portugal. Então, tentem adiantar o máximo que vocês puderem, porque, por exemplo, eu enviei o documento que era para disponibilizar minha bolsa final no meio de dezembro, eu recebi o documento essa semana. Então, é um grande processo, meio chato. Então, para mim, isso também fazia parte da minha preparação, que eu não me preparei. Então, isso atrasou bastante algumas coisas para mim. E, por fim, eu acredito que é isso. Tenham iniciativa, corram atrás. Por exemplo, esse resultado final que eu tive, ele não foi completamente aproveitado quando eu sentei com um orientador aqui em Portugal, mas ele me deu uma base para o direito comparado que eu vou fazer. Então, muita coisa que eu aprendi lá, obviamente eu não vou usar tudo, mas muita coisa já me deu uma base que eu não tinha, que é literalmente básico, que é o ordenamento jurídico, como funciona ao redor do meu tema, ao redor do meu objeto. E foi uma das dicas que meu professor orientando daqui de Lisboa falou, né? Vá lá e sugue. Sugue o máximo de informação que você puder. Sugue o máximo de conteúdo que você puder. Apenas sugue tudo que você puder. Seja uma esponja. E quando você chegar aqui, você tira toda a informação e tenta organizar. Então, basicamente é isso. Eu não quero tomar muito tempo, porque eu sei que às vezes é chato ouvir uma pessoa ficar falando muito. Eu estou à disposição para tudo que precisar. O Gregory tem meu número, eu posso deixar meu e-mail aqui também no chat. Infelizmente, eu vou ter que ser um pouco mais cedo, mas não vai ser agora. Mas, basicamente, é isso. Eu gostaria de agradecer também o convite do Nelby para poder falar um pouco da minha experiência. Não é uma das melhores, mas eu gosto muito do tempo que eu tive lá. E, por enquanto, é isso. Eu fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, Milena. Olha, é importante ter as diversas visões de como funciona o programa Erasmus, que cada um tem uma experiência, não é? Até como você mencionou também que vai ter que sair um pouco mais cedo, né? Tem outros compromissos. Quem quiser também, peço a gentileza para o Cláudio Cardona e para a Victoria, caso enviem alguma pergunta diretamente para a Milena no chat, a gente dá essa prioridade para ela, né? Mas também é interessante tu compartilhar teus contatos, porque podem surgir outras dúvidas, né? Posteriormente, mais especificamente da região que você ficou, na Itália, também pode acontecer, né? De alguns dos colegas que estão aqui presentes irem para Messina também ou para uma região próxima, né? Mas, Milena, muito obrigado. Até agradeço também por respeitar ali essa questão do horário, que agora a gente vai ter um convidado que provavelmente vai explorar mais desse excesso de minutos. Eu tô brincando, Cardoso. Tô brincando. Eu só peguei no teu pé, mas acho excelente, excelente. Cardona, eu já vou te passar a palavra para trazer aí o máximo, né, da tua experiência Erasmus agora a nível Alemanha. Muito obrigado mais uma vez, Milena. Eu botei aqui um reloginho porque sim, eu tenho esse problema. Mas eu tô trabalhando esse mim. Há 25 anos. Desde que eu aprendi a me alfabetizar, mas pronto. Vamos a isso. Eu sou Cláudio Cardona. Pronto, meu Erasmus é em Munique. E é uma experiência absolutamente diferente da Milena. E eu vou ter que discordar com ela de uma coisa só. A experiência acadêmica dela foi incrível, mas incrível assim, num nível excepcional até para muitos mestrados daqui. Muitas faculdades não têm um orientador que te dê essa base. E eu vou dar um exemplo agora para todo mundo da minha. Eu acho que eu vou começar um pouco. Eu vou pegar pela metade e depois eu volto um pouco atrás. Aqui em Munique, tal qual a Faculdade de Direito, a nossa faculdade, em Lisboa, ela também tem o mesmo sistema.
Nós não temos orientadores individuais. Eu sei que várias faculdades também têm, conheço colegas que tiveram essa oportunidade, feita a Milena. A nossa não tem. E eu descobri isso da maneira soft, mas eu conheço um colega que descobriu de maneira péssima. E foi ele que me deu a dica e eu mudei em tempo. Aqui, o coordenador do Erasmus, o professor coordenador do Erasmus, é o professor que é orientador de todos nós. Na nossa faculdade, o professor Vasco Pereira da Silva é esta pessoa. Então, quem vem de fora, os nossos incomings aqui, eles passam por essa situação. Nós não temos orientações individuais. Então, eu vou começar a dizer isso para mostrar que, obviamente, é uma experiência muito menos engrandecedora do ponto de vista de troca. O meu Erasmus foi um Erasmus de biblioteca. De biblioteca, o que para mim, naquele momento, também era muito importante. Porque como eu estou em fase de tese, já não estava na fase de projeto, mas estava na fase de finalização de tese, o que eu precisava era material. Se alguém começasse a botar muito mais informação na minha cabeça, aquilo não ia sair. Aquilo não ia sair, tem hora que você tem que ir para frente. Então, para mim, também foi benéfico. Mas eu entendo que se eu tivesse tido essa experiência no começo, ou seja, antes da minha fase de escrita, eu teria ficado muito chateado, porque eu teria muito mais perdido. Então, já vim com objetivos. Mas para dizer como é que eu gostei um pouco da divisão da Milena, eu vou aproveitar um pouquinho. Como é que eu decidi fazer... Não, muito organizada. Eu fiquei aqui agora metodologicamente consternado com isso, constrangido, e vou ter que adotar um bocadinho, tô brincando. Isso, a Vitória tá ali. Depois eu conto a história, porque a Vitória tem muita história para contar, gente, porque ela tem uma dupla experiência. Ela fez Erasmus na nossa faculdade. Nós moramos no mesmo apartamento na época que eu cheguei. Eu vim começar minha faculdade, ela fez Erasmus aqui, ela prometeu, eu volto para fazer o mestrado aqui. Ela cumpriu, ela pode falar depois disso. Mas, retomando, eu decidi fazer Erasmus depois de muito tempo. Eu já tinha acompanhado Erasmus de muita gente, eu já tinha ajudado muita gente também a fazer Erasmus, a organizar, quando eu trabalhei no NELB, nessa parte, e aí teve um momento que foi, eu tinha acabado de ter uma oportunidade de tirar um tempo do trabalho para escrever a tese. Eu passei assim, cara, tantas vezes eu optei por fazer um trabalho, optei pelo NELB, optei pelos órgãos da faculdade para poder estar aqui, e eu não podia viajar. Eu falei, não, peraí, eu estou precisando de material. Meu orientador, durante todo o meu período, reclamou que faltavam os alemães. Ele falou, o senhor não está lendo as alemães, o senhor não está lendo, e eu não conseguia, porque quando eu ia atrás de um livro, a gente tem alguns na faculdade, mas quando eu precisava de uma referência mais específica, não tinha. E sempre que eu ia pedir, não conseguia. Então, aí amigos meus tinham ido para Munique, eu até pedi algum material, mas, pô, você não pode ficar pegando no pé das pessoas dizendo assim, vai lá, pega para mim. Foi nesse sentido que eu parei e disse assim, não, eu vou me inscrever. Mas atenção, naquele momento, e eu só queria uma universidade, isso é uma parte curiosa, porque tinha 2 ou 3 universidades que eu queria realmente ir. Só que, porque os professores lá eram muito interessantes, elas não estavam no Erasmus. Quando eu ia fazer a inscrição no Erasmus, eu pensava nessas faculdades, nesses professores. Foi o choque, porque eu não me preparei para saber o que é que estava lá. Eu cheguei assim, meu Deus, depois de tanto tempo, fazendo isso, eu não percebi que não tinha as faculdades que eu queria. Na hora de fazer a inscrição, eu parei. Então, só tem uma que eu quero. Literalmente, eu botei essa, as outras eu não lembro mais, eu botei, só quero Munique. Por quê? Eu olhei a bibliografia da biblioteca e falei assim, tem os livros que eu preciso. Não vai ter os professores que eu quero, mas vai ter os livros que eu preciso. Pronto. Então, foi esse meu perfil de escolha. Tanto que uma das coisas que eu discuti até no escritório, quando fui falar, foi o seguinte, se não for Munique, eu não vou. Mas se for Munique, eu vou de todo jeito. Essa foi a linha de discussão. Munique. E aí é muito interessante dizer, porque é uma experiência diferente da Itália. A gente conversou com a Milena, que ela achou o pessoal a cidade dela mais conservadora no sul. Munique é uma cidade conservadora, a Bavária ela é conservadora, mas também é muito organizado. A burocracia também é terrível, porém a faculdade tem uma burocracia facilitadora. A faculdade é muito simples, eles não pegam no seu pé no sentido de exigir pequenas coisas, eles só pedem sua documentação, eles lhe ajudam com a documentação que for necessária, tá bom? Eles lhe indicam tudo. Então, para quem vem, pelo menos para Munique, minha indicação é leia os e-mails. Os e-mails, 98% são em alemão e inglês, sempre vem uma versão em inglês abaixo, 2% em alemão, mas pronto, a gente se vira com isso. E eles são muito bem explicativos, eles têm os links para tudo, é tudo muito organizado. Então, ao passo que é tudo muito diferente, também é muito organizado. Então você não tem grandes problemas com isso. As desorganizações vão vir em outra fase, quando você mesmo se desorganiza por não entender a dinâmica da faculdade. Então, vá lá. Eu penso que quem está aqui não é de licenciatura. Se fosse de licenciatura, eu tenho indicação. Fale alemão, do contrário, você não assiste às aulas. Não vale apenas aulas em inglês, a recepção é basicamente em alemão, e todo o resto da licenciatura vai ser em alemão. Ponto. Mas eu penso que aqui não tem pessoas alemão em licenciatura, pelo que eu percebi também na minha experiência chegando lá.
as vagas são 3, penso eu, no primeiro semestre, no segundo semestre, e 2 no primeiro semestre. São assim as vagas de Munique. Licenciatura, acho que é mais, não sei se para nossa faculdade tem, agora não tem uma falha, mas tinha muito brasileiro, mas todos tinham que falar alemão por conta da licenciatura. Para a gente é necessário o alemão? Olha, ajuda para uma questão básica. Se eu disse que o foco da faculdade é bibliografia, tudo vai depender também do seu tema. O meu tema é processo civil. Então, para mim, a bibliografia é em alemão. Mas, por exemplo, eu tive amigos que vieram na área de constitucional ou de estudos mais elaborados, no sentido de tecnológicos, etc. Tem muita bibliografia em inglês. Então, a faculdade é riquíssima. A base da faculdade, assim, é invejável. Vale muito a pena. Eu me sentia muito à vontade, inclusive, de ir para outras faculdades na região, porque se eu precisasse de alguma coisa, eu tinha minha base de dados ali, então não me faltava nada para isso. De ficar na sala de estudos da Associação de Estudantes, ao invés de estar na biblioteca às vezes, porque eu tinha acesso a isso. Então, é uma experiência importante. Percebe-se aqui que a Milena falou muito da experiência dela de troca com alunos, com professores, e a minha troca foi eu e a biblioteca. As trocas de alunos e outras coisas foi mais cultural, nesse caso. E aí vem a outra experiência, que eu vou dar uma experiência interessante cultural. Não esperava, eu vim realmente com foco também hiperacadêmico, mas a troca cultural foi interessante porque eu fiquei... em Munique nós temos o Olympia Park e o Ollendorf, que basicamente é onde aconteciam as Olimpíadas e onde ficava a vila dos atletas. E na Vila dos Atletas ela foi depois transferida para a Associação de Estudantes de Munique, dos estudantes de Munique, que administra aquilo, e algumas desses apartamentos dos bangalôs é disponibilizado para alunos. Tá bem? Mediante sorteio, obviamente mediante pagamento, mas é muito mais em conta do que isso, e aí vem uma dica, minha parte. Vai ter um sorteio, eu sei que para o primeiro semestre eu não lembro quando é que acontece, mas é agora, né, até maio, salvo engano, para o segundo semestre, até novembro. Portanto, onde vocês vão ser sorteados para poder arrendar um apartamento da Associação de Estudantes. E aí que eu venho dizer que é uma experiência incrível, porque é outra visão que eu não esperava ter. Eu nunca morei em associações de estudantes, em repúblicas, em nada disso. Sempre foram apartamentos meus. Eu já sou um senhor, já vim velho, né? Portanto, mestrado, já não esperava isso. E ficando num lugar desse, obviamente os apartamentos eram individuais, mas você tinha toda uma dinâmica de... Eles têm recepções, eles têm bares próprios, eles têm tudo muito organizado, salas de estudo, bibliotecas. Então, isso é uma outra experiência cultural de você poder trocar lá. E como são todos estudantes, todos falam inglês também. Portanto, se você tiver aquele déficit do alemão, eu tenho um déficit do alemão, eu admito. Tanto é que minha proficiência provada foi em inglês, não foi em alemão, não iria arriscar dessa maneira. É o suficiente para ler algumas coisas dos livros e conseguir se localizar e poder pesquisar? Sim, mas não para uma comunicação interpessoal. E aí é a hora que vem esse fato importante. Todos falam inglês, todos vão querer lhe ajudar. Ao contrário do que pode parecer, e às vezes a gente tem a impressão que os alemães são um pouco mais na deles. Nossa, são muito legais, muito expansivos, educados. É até experiências diferentes de Portugal. Eu tive muita dificuldade de adaptação no começo de Portugal por não compreender um pouco da cultura. E talvez do outro também não compreender um pouco da cultura, eu pedi uma informação, levar um grito. Não, mas é só uma informação que eu quero. Eu levei um grito. Na Alemanha isso nunca me aconteceu, muito pelo contrário. Eles pegam você pela mão, basicamente, e dizem assim, vou levar você lá, porque eu percebi que você está desorientado. Você não tem condições de estar aqui. Você não tem condições mentais de estar aqui. Eu vou levar você lá, senhor. É basicamente assim. Então isso foi muito fácil. E era uma experiência que eu não esperava. Eu falava assim, as pessoas não vão ser abertas, vai ser um sim ou não. Não. Qual a sua dúvida? Parar. Na biblioteca, eu passei em outras bibliotecas de outras faculdades privadas. Teve uma senhora que ela pegou os livros em alemão, ela foi traduzindo para mim. Basicamente isso. Então, assim, essas coisas são muito interessantes disso. Não vai acontecer em todos os lugares, mas é mostrar que, às vezes, é contrassensual algumas coisas. A gente espera isso e tem outra coisa. Da mesma forma que eu esperava os italianos muito mais receptivos a algumas coisas de ajudar, e eu já achei eles muito mais burocráticos. Não, isso não é possível, pronto. Isso é isso, isso é aquilo, pronto, e acabou. Então, assim, foi contrassensual, tá bem? Então, eu quero mostrar isso por quê? Porque a gente tem uma expectativa, às vezes, e ela vai ser absolutamente quebrada. E atenção, eu estou dando a minha expectativa, a minha experiência como Nick, mas eu já tive colegas que ficaram em outros lugares e que não é a mesma coisa. Por outro lado, e aí acho que vou dar uma dica boa aqui, tem pessoas que procuram cidades do interior. É uma experiência cultural mais restrita, no sentido de circulação, porém, muitas vezes a experiência acadêmica é superior, porque faculdades menores tendem a dar atenção maior aos alunos. A faculdade de Munique, eu vou contar agora a história que não é minha, é desse outro colega para falar da orientação. Ele conversou com o orientador, tratou com esse orientador, estava tudo certo, e um dia ele recebeu um e-mail da secretaria dizendo que para não perturbar mais os professores da casa, porque eles não estavam ali para isso.
Eu, por outro lado, soube disso antes. Já estava em contato com esse orientador, porque, na verdade, eu já falava com ele, e essa é outra experiência, para fazer uma pesquisa. Já fazíamos um trabalho juntos, e não tinha a ver com Erasmus. Então, Erasmus era uma oportunidade de trabalhar com ele oficialmente através daquilo. Ou seja, e não foi possível, porque esse meu colega me avisou, aí eu confirmei isso com a secretaria, mudei logo para o professor orientador, mas para dizer que, ou seja, é uma outra experiência. Se vocês querem isso, procurem antes saber se a faculdade dispõe de orientação individual ou de conjunto de orientadores. Se na faculdade interior, saiba que supostamente vai ser diferente de você estar numa faculdade muito grande. Uma faculdade muito grande, nossa faculdade tem 5 mil alunos. A gente tem déficit de orientação para os nossos alunos. Não vai dar orientação para Erasmus, tá bem? Então isso mesmo se aplica lá fora. Outras pequenas dicas, que eu já me perdi metodologicamente, porque sim, mas outras pequenas dicas de quem vem. Boa parte das coisas que a Milena falou já está tudo certo. A Milena falou, prepare-se lá, cartão europeu de saúde, tudo mais, toda a documentação anterior. Prestem atenção às datas que a Andrea manda nos e-mails. Nosso gabinete de Erasmus manda todas as datas. Aquilo ali é muito importante, não se percam naquilo. E aí, por exemplo, quem vem para Munique, a única diferença em relação a tudo que a Milena explicou não vai precisar procurar orientador, porque, desculpem, não, esses nossos professores não estão aqui para isso. Então, tenham atenção só isso. O resto, cumprir tudo. O LA é muito importante. Vocês que estão aqui possivelmente não estão indo meramente para Erasmus, vocês estão indo para o Erasmus Plus. Portanto, vocês vão com bolsa. Isso é importante. Quanto tempo escolher? A Milena tem uma questão muito boa. Ela quer fazer um Erasmus, mas ela não queria muita cultura, ela não queria muito tempo lá. Ela teve uma opção de 3 meses. Muitas pessoas esse ano optaram por 3 meses. Foi um ano que assim, foi incrivelmente amplo nos 3 meses, tá bem? Mas por outro lado, minha escolha foi de 6 meses. Mas na hora que eu classifiquei lá, a bolsa vai até 150 dias. Então eu botei 150 dias e conversei com a faculdade sobre uma extensão não paga, não remunerada, digamos assim, desse período, só para poder estudar. No entanto, para a entrega do meu trabalho, ficou dentro dos 150 dias, tá bem? Então, atenção a isso, para vocês não terem perdas nesse sentido, de tipo, não, eu vou passar mais um tempo, já conversei com a universidade, que eu posso ter acesso àquele material ali até aquela data, mas vocês têm uma data para cumprir. Atenção a isso, eu estou falando logo agora, porque vocês vão ter lá, vão entrar no seu período, mas a Milena, o professor disse para ela, não precisa, ela queria, mas não precisa. Conversem com o orientador. Se for essa faculdade feito grande, vai ter que entregar alguma coisa ou não. Tive uma colega no ano passado, retrasado, que não precisaram entregar também, e não entregaram e tiveram sua nota. Ponto. Não arrisco. Não arrisco. Produz teu material, conversa logo com ele na hora, com serviços ou com o orientador na hora que começar, qual o idioma que você quer o trabalho. Eu posso escrever, tem professores que aceitam português, atenção, tem pessoas que falam português, já sabem que vão receber alunos de universidade portuguesa e aceitam português. Tem professores que vão dizer é na língua local, tem outros que vão dizer é em inglês. Em regra, aceita-se inglês quando se aceita a proficiência em inglês. Para aqueles que vão, por exemplo, para uma faculdade italiana, tá usando a proficiência italiana, é melhor perguntar. Aqui eu posso escrever em inglês, eu posso escrever em alemão. Ninguém me permitiu escrever em português, nem pedi, atenção, mas não era nem suposto, tá bem? Pronto. E eu vou já encaminhando um bocadinho para o fim algumas dicas da Alemanha. Eu vi que tinha muita gente que tentou a Alemanha. Curiosamente, a Alemanha só viria por conta de Munique, eu fiquei surpreendido, na verdade. A Alemanha tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma coisa boa, ela hoje tem programas nacionais que são muito interessantes. E aí eu vou dar uma indicação, por exemplo, do Deutschland Ticket. O Deutschland Ticket, ele é um passe nacional. Agora, este ano ele realmente entrou, aliás, no final do ano passado ele entrou realmente em vigor depois de outubro, novembro, setembro, uma coisa assim. Antes ele era um teste e permite a todas as pessoas que moram lá, todos os residentes, pagar 49 euros por mês e circular todos os trens regionais do país, assim como toda a comunicação de transporte urbana local. Portanto, todos os ônibus de todas as cidades estão nisso. Todos os trens internos, os metrôs da cidade estão nisso, e os trens regionais. Não vai entrar ICEs e outros trens assim. Isso é interessante porque é uma economia brutal. E admito que me tirou talvez alguns dias de biblioteca, porque, claro, eu olhei para o lado e disse, Salzburg está ali, ok. Tirol está do outro lado, ok. Nossa Senhora, eu não vou poder deixar de ir. Mas também aproveitei para olhar bibliotecas em outros lugares. Então, assim, eu gosto de recomendar, porque minha visão também é tão acadêmica quanto a Milena nesse ponto. Vai no lugar e já inclui ali a biblioteca local, pegar material. Tem coisas regionais que só existem em bibliotecas regionais. Eu pesquiso antes de ir. Não vou ficar lá gastando meu tempo pesquisar, não é? Já vou no que eu quero. Por fim, é dizer que a parte que é diferente tem essa questão nacional, mas tem a questão regional. A Alemanha é uma república, não é? Uma federação republicana. Portanto, em sendo federativa, os seus estados têm certas autonomias.
Então tem programas autônomos, faculdades autônomas, universidades autônomas, e, portanto, nem sempre a regra aplicada em uma região é a outra. Tanto é que eu já digo que tem coisas que eu não posso dizer que vai se aplicar em outros lugares. Eu, por exemplo, o Deutschland Ticket, ele é um passe, como eu disse, de 49 euros. Para quem é estudante da Bavária, né, de Baia, você vai pagar 29, porque tem um incentivo local para que estudantes paguem um passe menor. Então, com isso, eu estou dizendo que não posso dizer que quem vai para Berlim ou quem vai para Rumudon ou vai para Frankfurt vai pagar a mesma coisa, tá vendo? Então, tenho isso em mente, mas que tem um problema. Mas a burocracia local é municipal. Portanto, em Munique eu tinha uma regra que eu tinha que ir até a Câmara Municipal ou a municipalidade de lá, whatever, para levar um documento em tal formato. Berlim era outro, e eu sei disso porque eu comparei com de outras pessoas. Então, cada lugar tem sua própria burocracia, períodos, etc. e tal. Então, assim, para quem vai para a Alemanha, não pense assim, a Alemanha é igual, como seria em Portugal. Portugal quase tudo é igual. A Itália, todos os problemas são os mesmos, porque a Itália, a burocracia é um problema. Na Alemanha, vocês vão ter problemas diferentes para regiões diferentes. Então, ok, eu já falei para todo mundo que vai para Munique, esse ano já são 5, falem comigo que eu vou dar dicas, mas vai para os outros lugares, peguem dicas comigo, mas procurem alguém que foi lá, ou mandem muitos e-mails, tá bem? Que isso é muito importante. E eu acho que como última dica, para terminar, e pronto, a gente vai para as perguntas depois, quando a Vitória falar e não tivermos mais nada aqui a dizer, porque eu não quero gastar o tempo e eu já estou a olhar cá e ainda estou no meu tempo. Eu acho que uma das coisas mais importantes na hora de você escolher e você não tem um orientador já, como é o caso da Milena, muitos que se inscreveram agora ainda não sabem mesmo nada do que vão fazer nesse ponto na faculdade, é você procurar material. Todos já escolheram, todos que estão aqui já escolheram, não tem como mudar mais de lugar, penso eu, que 31 passou, talvez ainda tenha um período de até dia 10 de fevereiro, alguma coisa para mudar, mas se vocês considerarem mudar ou não puderem, é pesquisar material. Estou na faculdade, não encontrei material. Qual a faculdade do país que eu estou próximo aqui que tem material para mim? E vai lá. A maior riqueza que você vai ter nessas faculdades, além da parte cultural e de conhecer uma nova cultura, de descobrir o que está ao redor, e beber a cerveja de lá e o vinho de lá e a comida de lá, nossa, essa comida da Itália, meu Deus do céu, de repente deu. A da Alemanha não é tão boa assim, mas atenção, chucrute eu não gosto, é por isso que eu estou reclamando. O resto eu gosto. O que é que mais é interessante é você procurar outras bibliotecas que não são da sua faculdade para isso, tá? Se você tiver a oportunidade de estar num grupo de estudo, conversando com pessoas como a Milena teve, excelente. Se você não tiver, procura banco de dados. Tem bancos de dados nacionais que vão dizer livros onde estão em cada faculdade. E você vai conseguir circular, e por isso que eu volto para o Deutschland Ticket, porque você vai conseguir circular, vai para essas faculdades, vai pegar material, vai digitalizar material, digitalização em regra, são de graça, são gratuitas, tá bom, nas faculdades, são materiais maravilhosos. Tem muita coisa online e, portanto, além de preparar-se para o Erasmus em si, você vai acumular material para a hora que você voltar ou regressar para Lisboa, por exemplo, para escrever sua tese. E coisas que você não vai conseguir buscar lá novamente tão facilmente. Então, acúmulo de material também é importante. Quando você pensar assim, estou sem ter o que fazer, vai na biblioteca pegar material. Só faz isso. Essa é uma dica de quem é velho. E, portanto, sabe que depois, na tese, você vai ter alguma dificuldade de material, que é o que me faltou e o que me fez escolher isso. Mas vocês, a maioria que está aqui, tenho certeza, estão escolhendo ir antes mesmo de estar nessa fase. Então, usa isso como preparação. Pronto, eu acho que é isso para soltar. Acho que eventualmente faltou muita coisa, mas é isso. Eu não tive a metodologia excelente. Inclusive, agora eu percebi que porque o professor gostou da Milena, a metodologia dela é incrível de apresentação. Portanto, parabéns. E pronto, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Gregory. Obrigado a todo mundo que está aqui. A Patrícia, que está aqui fazendo a mediação da sala, está aberta aqui. Esse trabalho aí eu já fiz muito na vida, é muito importante. As pessoas não têm ideia. E pronto, obrigado a todo mundo e ao Godoy também pelo convite. Muito obrigado, Cláudio Cardona. Olha, esses eventos são importantes assim porque todo mundo. Primeiro, quanto à questão do respeito ao horário ali, ao limite de tempo, eu fiz umas piadas, fiz umas brincadeiras, porque quando eu vim para Lisboa, comentaram, o Cláudio Cardona fala bastante, mas desde que eu te conheci, na verdade, tu tem respeitado os horários e tu tem um controle sobre isso, então eu acho que não tem mais o porquê eu fazer essas brincadeiras, né? E eu é intriga da oposição. É intriga, não, mas sabe o que é? É se a pessoa não me diz quanto tempo eu tenho, sim, eu assumo que eu tenho tempo infinito. Então, depois de um discurso de 40 minutos que eu fiz numa posse do Nelby, mas ninguém me disse que eu tinha tempo. Se você me dá 20, eu cumpro. Às vezes eu passo, tô brincando. Mas a piada vai existir para sempre. Exato, mas assim, dá para perceber tanto
de você, né, quanto da Milena, que há uma empolgação em trazer esses assuntos, as experiências de vocês. E são nesses eventos quando nós temos dificuldade de nos encontrarmos no dia a dia ou nos corredores de faculdade, principalmente quem já está na fase de dissertação. Esse é o momento, né, para buscar as dicas de quem já passou por isso, ou, na verdade, inclusive, tem gente já ainda passando, né, por essa experiência. Então, é enriquecedor e tem só a agregar aqui aos candidatos, né, do Erasmus que foram aprovados. Agora vão passar por toda ainda uma burocracia documental e organização para se encaminhar para os seus destinos. E eu já fiz algumas anotações, mas eu vou deixar mais para o final, né, até um questionamento, mas já vou passar a palavra para a Victoria, para ela fechar com chave de ouro aí a experiência, mais uma vez, uma experiência italiana, não é? E assim, como o Cláudio Cardona mencionou, né? Você tem uma bela de uma experiência, porque já está aí no programa Erasmus, mas já teve outras situações, né? Mais no início da pós-graduação. Então, o que eu menciono, né, Victoria? Apesar da questão dos 20 minutos ali, sinta-se livre, né, para trazer todas as suas experiências, porque a gente percebe de vocês a empolgação. Nós queremos absorver o máximo, né, das dicas que vocês têm, para que as experiências futuras sejam as melhores possíveis. Mas até o ponto depois nós vamos ter a abertura para os questionamentos. Quem tiver mais observações, né? A Milena, é claro, logo vai ter que sair, mas Cláudio Cardona e você também, Victoria, trazer, né, outras observações que se lembrar. Mas então já te passo a palavra. Desculpa interromper, Gregory. Sim. A Milena já saiu, mas deixou no chat o e-mail dela para que pudéssemos mandar quaisquer dúvidas. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. E aproveito então já para pedir isso também para o Cláudio Cardona e para a Victoria, depois deixarem os contatos de vocês para tirar as dúvidas dos colegas, né, que vierem surgindo, enfim. Bom, Victoria, contigo. Então, eu queria agradecer também o convite, né? Porque falar de Itália é, para mim, maravilhoso. Estou sempre pronta para falar sobre a Itália. Realmente sou muito empolgada com a experiência. E também me desculpar já de antemão, porque não tenho a didática de Milena, não tenho a organização dela. Eu vim aqui, tipo, vou falar sobre a Itália, não preciso me preparar. Mas eu percebi que, enfim, fiz algumas anotações aqui no meio de coisas que eu acho que são mais pertinentes para quem vai ter essa experiência agora. Como Milena começou com essa questão de fundamentação e tal, de o porquê a Itália, como foi essa escolha, eu vou começar porque a minha foi muito distinta da dela, então acho interessante trazer esse ponto. Eu fiz intercâmbio na Erasmus na Faculdade de Lisboa, enquanto eu estava fazendo a minha graduação no Brasil, me graduei no Brasil, mas fiz esse Erasmus enquanto estava na Universidade de Lisboa. E nesse meu primeiro Erasmus, eu tive contato com o meu tema, porque eu peguei algumas matérias de mestrado, e aí nessas matérias de mestrado eu tive conhecimento de um tema que eu nunca tinha visto antes, que me empolguei muito, e levei ele como um tema de monografia. Também nesse Erasmus em Lisboa, eu comecei a estudar italiano, não tinha um inglês bom, mas eu falei, por que não? Italiano parece ser mais útil. Então comecei a estudar italiano assim, só porque eu achava bonito mesmo, sem nenhuma razão, e voltei para o Brasil, escrevi minha monografia. E, por coincidência, quando eu estava escrevendo a monografia, eu percebi que a Itália talvez tivesse a solução do meu problema. E aí começou já o meu interesse pela Itália, mais profundamente pelo direito italiano. Quando eu voltei, quando eu comecei a fazer o mestrado na Faculdade de Lisboa, eu já iniciei com o meu tema. Assim, tipo, o professor aceitou, então vamos falar que é o meu tema. Já iniciei com a ideia do tema que eu queria e já tinha a ideia que, tipo, eu ia fazer um direito comparado entre Portugal, Brasil e Itália. Então, eu queria ter a experiência de morar na Itália, primeiro para melhorar o italiano, porque isso é interessante também para quem quer ler obras nacionais, que é o meu caso. Meu tema não é um tema de direito digital, de direito internacional, é um tema muito local, de uma comparação. Então, eu acabei, enfim, achei que seria interessante para aprofundar o italiano e porque também é muito difícil achar algumas obras da Itália. A gente consegue, na internet, ter acesso só à parte mais geral e eu queria, enfim, uma tese de mestrado, né? Não é mais uma tese de monografia, não podia mais me contentar com a parte mais superficial disso.
Então, eu já tinha escolhido a Itália, já sabia que a Itália seria o meu destino do Erasmus, mas eu não tinha um professor específico, porque o meu tema é de processo penal e é um tema de processo penal normal. Não é um tema que eu preciso de um professor especializado e tal. O interessante para mim é entender o processo penal da Itália. Então, poderia ser qualquer universidade. Eu conversei também com o meu professor da faculdade, né, o professor Paulo, que é o professor de processo penal, e ele me deu eu falei que eu não queria cidade grande, queria ter uma experiência um pouco mais local, justamente por conta de querer melhorar o italiano, então acho que uma experiência mais local te dá mais essa oportunidade, talvez. E aí ele me deu algumas opções, dentre as opções era a faculdade de Bolonha, a faculdade de Pádua e a Trento e Nápoles. Trento eu vi que falava também alemão, eu particularmente falei, para quê? Eu vou numa cidade que também fala alemão. Não é o que eu quero agora. Depois a de Bolonha. É uma faculdade mais concorrida e eu acho que agora vocês já passaram por essa fase, vocês sabem que os alunos do Erasmus, na questão de graduação, têm preferência de escolha. E a cidade de Bolonha é uma cidade mais de festa. Então, assim, os Erasmus de graduação, às vezes, escolhem também por conta disso e tá certo. A graduação é um momento para isso. E aí eu não consegui na faculdade de Bolonha e a de Nápoles eu não queria, porque isso aí também é uma questão de trazer da Itália. A Itália fala muito dialeto. Tipo, é dividido por dialeto, e tem lugares que falam puramente o dialeto. Então, assim, Nápoles fala muito napolitano, e aí eu não ia um pouco atrapalhar o meu aprendizado na língua italiana, ia acabar me confundindo e tudo mais. E eu falei, não, escolhi Pádua. A faculdade de Pádua, eu já vou entrar agora na faculdade de Pádua, é uma faculdade muito grande, e é tipo a segunda mais antiga da Itália, né? A faculdade fundada em 1222. Ou seja, a faculdade é mais velha do que o Brasil. E é uma faculdade, então, que eles se orgulham, porque, Galilei foi professor, então é uma faculdade toda cheia de orgulho, assim. E é uma faculdade muito boa. Qual é a questão? Pádua é uma cidade pequena e a faculdade é uma faculdade grande. E isso está causando agora uma coisa que a gente que mora em Lisboa também sabe muito bem, vive isso na pele, que é um déficit habitacional. Então, essa é uma grande questão que é interessante trazer também, porque eu tive muita dificuldade em encontrar alojamento. É quase impossível você conseguir alugar um quarto que seja quarto único. Geralmente são quartos duplos, e isso realmente é um pouco chato. Eu tive, graças a Deus, a sorte de dividir quarto com uma pessoa muito tranquila, mas é uma questão de sorte, realmente. E eu tive, inclusive, que adiar minha vinda para a Itália, porque eu não estava achando lugar para ficar. Estava mandando mensagem, as pessoas não respondiam, porque eles têm interesse em contratos mais longos, de 1 ano ou mais, e eu vou ficar 5 meses, né? Estou concluindo agora o 5º mês. E aí tive muita dificuldade, posterguei a minha chegada aqui, conversei com o Erasmus, eles falaram que eu precisava cumprir, de fato, a quantidade de dias. Então, se eu atrasasse um pouco para chegar, o que eu teria que acontecer é atrasar um pouco para sair também. E aí eu consegui depois ficar no alojamento da residência universitária. Então, aconselho mandar mensagem, porque é mais interessante, você paga um pouco mais barato e tem um conforto que você divide quarto, mas você tem um apartamento para você, tipo a cozinha, banheiro, sala e um quarto só para você e sua companheira. Então já melhora um pouco a situação, assim, dos males o menos pior. Então, isso é uma grande questão de Pádua, pontualmente. Não acho que seja só uma questão de Pádua, mas, enfim, é o que eu tenho autonomia para falar. Eu acho que é uma questão de cidades pequenas que têm faculdades muito grandes, como a questão de Pádua, que vem muito estrangeiro e tal. E isso é realmente um ponto negativo para mim da Itália. Outro ponto negativo, vou começar com os negativos, porque os positivos são maiores, então, outro ponto negativo, de fato, é a burocracia. E é muito burocrático. Eu sou brasileira, eu sei o que é burocracia. Eu moro em Portugal, eu sei o que é burocracia, mas aqui é um pouco pior. Então, eu tive algum outro problema quando eu cheguei na faculdade, é porque a minha modalidade de Erasmus não é o Erasmus normal. É o Erasmus Internship, como será o de vocês, acredito. E aí a faculdade não sabia como receber isso. Eu acho que eu fui meio que a primeira pessoa a chegar assim nessa modalidade aqui. E eles ficaram, o Erasmus não queria me atender, falava que não era do departamento deles, porque era estágio. E aí não tinha um departamento para estágio propriamente dito. E isso me prejudicou um pouco, porque demorei um pouco para receber o cartão da faculdade, e para esse cartão eu só consigo ter acesso aos livros, ainda que na faculdade, a partir desse cartão, porque a biblioteca é um pouco diferente, aqui também vou até falar sobre isso. E aí eu tive a sorte, porque a minha professora orientadora, ela foi uma mãe para mim, assim, pegou na minha mão, tentou resolver, mandou mensagem para diretor,
para todo mundo, para tentar resolver essa situação, mas demorou 2 meses, que é quase a metade da minha estadia aqui. E aí, enfim, depois eu descobri que, na verdade, eu ia ficar como aluna visitante, então eu recebi um cartão de aluna visitante. Aqui também não tem essa ideia muito de mestrado, como tem mestrado em Portugal, no Brasil, na Alemanha. Mestrado aqui, ou ele é junto com a faculdade, então você faz 5 anos de graduação e mestrado, e não tem essa questão mais acadêmica, então eu sou tratada aqui como um doutorado. Isso é legal também, porque eu tenho a chave da biblioteca, então eu posso ir na biblioteca, com a biblioteca fechada, final de semana, o que for. A biblioteca é minha, assim, aí eu tenho um cartão especial, os professores acabam te tratando também, talvez um pouco mais receptivos por conta disso, porque eles te veem já como doutorado, mesmo que você fale, não sou doutorado, mas você explica o conceito, eles, não, é como doutorado. Tá bom, então. E esse foi um outro problema, mas coisas interessantes agora da própria faculdade, né? Antes de entrar na orientação. A faculdade, acredito que não só essa faculdade de Pádua, mas outras faculdades do Erasmus, eles oferecem para você cursos da língua, né? De italiano, aqui no caso, gratuitos. Você não precisa pagar por isso. Então, eu fiz o meu curso de B1, eu cheguei aqui com A2 já, então eu fiz o meu B1 em italiano, de graça, e aí, em tese eu só tinha direito a um curso, porque o Erasmus tem direito a um curso, mas aí sobrou tempo, eu falei, queria fazer, agora estou fazendo um outro curso, que é um curso intensivo de oratória, para falar mais. E eles falaram, em tese você só tem direito a um, mas se inscreva, se sobrar vaga, você participa. E sobrou vaga, obviamente, eu estou participando, né, porque agora é um período meio de férias, então realmente as pessoas não têm tanto interesse. Isso é bem legal para quem quer também aprender a língua. Acho que é interessante também falar que eu estou fazendo que nem Cláudio, né, eu estou... Basicamente, meu trabalho na biblioteca é escanear livro, então eu chego em casa, pesquiso online mesmo quais são os livros que eu tenho mais interesse de usar, quais são as temáticas que eu quero pesquisar, e aí eu vou na faculdade diretamente, escaneio, porque eu sei que esse material vai ser importante no futuro, e agora talvez eu não consiga fazer o melhor proveito, porque eu tenho pouco tempo para muita coisa para ler. Eu também tive um azar versus... Não é azar também, é um azar e sorte. O meu tema, acabou de chegar uma lei na Itália que mudou o meu tema aqui. Então, não tenho como escrever agora, né? Porque a gente está vendo como é que vai ser. O meu tema, a parte do Brasil, também mudou. Então, vai ser aplicado ainda. Então, estou naquela, tipo, não tenho como eu começar a escrever, porque se escrever, mudou, tem que ver como é a aplicabilidade e tudo mais. Minha orientação, então, eu tive um pouco de dificuldade na orientação, pedi para o meu professor também me indicar, ele me indicou um orientador, só que o orientador que ele me indicou tinha acabado de ser jubilado, tinha acabado de, gente, não quero mais trabalhar, um cheiro. Então, eu mandei e-mail para a faculdade me designou essa professora, que ela é excelente, assim. Ela não foi para mim o que talvez tenha sido a orientação de Milena. Ela não chegou, sentou comigo, me levou para jantar, conversou sobre o meu tema, leu coisas, mas ela está sempre disponível, aqui eu acho muito interessante. Eu mando um e-mail para o professor, não teve uma vez que eles passaram mais de 3 horas sem me responder, assim. Geralmente, na primeira hora, você tem uma resposta, não só do orientador, eu perturbo um pouco o outro professor também de direito penal, que eu assisti as aulas de processo penal, não era obrigada, mas para mim eu acho que é muito interessante. Eu acho que, inclusive, para vocês podem ser muito interessantes também, porque nas aulas você é mais direcionado para entender quais são os problemas específicos. Que você lendo no livro assim sozinho, talvez você não encontre de primeira. Mas o professor, quando ele está lá na aula explicando para os alunos, ele fala: isso daqui não funciona tanto, isso daqui funciona mais. Então você tem um contato prévio com a matéria e fica mais fácil de você procurar o que mais te interessa, o que você acha mais diferente. Então, acho muito interessante assistir a aula. Meu italiano não é dos melhores, né? O B1, como eu falei, mas dá para assistir tranquilamente. Acho que entender é muito fácil. Falar. Eu falo italiano, eles pedem para eu falar em italiano mesmo, mas aceitam inglês. E eu não falo limpo em italiano. Então, assim, eu tenho um problema de conjugação ali, a gramática italiana é insuportável, pior do que a do português. Então, às vezes, você vai tratar vai tratar pelo senhor, só que aí você conjuga com tu. Mas eles são bem tranquilos, assim, nunca acharam nada ruim em relação a isso. Entendem, né, que eu não tenho um italiano perfeito, então que não é uma falta de enfim, formalidade, mas é uma falta de capacidade no idioma. E é isso, ela me ajuda muito, me responde nessa questão, mas são muito pontuais, então eu marco reuniões com ela, e nessas reuniões eu tiro dúvidas, tipo, gostaria de saber disso, tem alguma coisa para me indicar sobre essa leitura.
Ela falou também que não precisa nenhum trabalho escrito, então não preciso entregar um trabalho para ela, só o ELA mesmo, pode ser em português, ela entende português, pode ser inglês, pode ser italiano. Ela é, de fato, bem tranquila, assim, uma professora mais nova também, isso é interessante falar, porque esses professores mais novos tendem a ser mais flexíveis, aqui na Itália também, né? E ela é bem tranquila. Deixa eu ver quais são as outras coisas que eu acho interessante. As bibliotecas que eu tinha falado. Biblioteca aqui é diferente. Você tem que reservar o lugar que você vai sentar. Não é só você reservar o livro. E você precisa reservar o livro mesmo que você vá só consultar na faculdade. As bibliotecas são muito setorizadas, então eu tenho a chave da biblioteca de direito penal. As outras bibliotecas eu geralmente não vou também, porque para mim não é interessante. Mas os livros ficam lá na estante e aí você chega e tem que, para anotar, né, que eles falam, tem que reservar antes. E aí você pega os livros, às vezes você não pode levar o livro para casa, às vezes você pode levar o livro para casa, mas sempre tem que reservar. E tem que reservar o lugar que você vai sentar. Na minha biblioteca não tenho tanto esse problema, porque como é uma biblioteca muito nichada de processo penal, a galera acaba não indo tanto, então tem muita vaga e, enfim, ninguém vai me levantar, mas eu conheço pessoas que realmente foram na biblioteca, não reservou lugar e teve que levantar porque a pessoa que reservou aquele lugar chegou. Então, assim, é um pouco diferente essa questão da sistemática da biblioteca daqui. É interessante, né, para quem vem saber isso, para poder já se organizar, para estudar e tudo mais. Os professores eu falei que são bem tranquilos, achei bem receptivos, mandei mensagem para um professor que não é meu orientador, ele me mandou um bocado de artigo dele, que ele escreveu, então, assim, muito tranquilo de fato, não falou que eu estava perturbando, como aconteceu lá na Alemanha, né? Foi bem tranquilo mesmo. A cidade em geral, né, agora, da minha experiência. Eu gosto muito da Itália, tive uma experiência muito boa. Eu acho que as pessoas aqui meio que pegam na sua mão para te ajudar mesmo. Uma vez eu errei um ônibus, uma senhora que nem era da cidade, pegou o celular, me colocou num ponto de ônibus, falou qual eu tinha que pegar. As pessoas gostam de conversar. Idosos, então, quando sabem que você é do Brasil, aqui no Norte, é a festa para eles. Porque como tem muito brasileiro que foi morar na Itália, ele quer falar um pouco sobre a experiência dele, do brasileiro, ou de muito italiano que foi morar no Brasil, eles querem falar, tem um primo, tem um tio, se casou lá, mora lá há 60 anos, visitei uma vez. Então, eu acho eles muito festivos com o brasileiro, assim, são bem educados com todo mundo, ajuda todo mundo, mas quando você fala que é brasileiro, eu acho um pouco mais festivo. Eles também, quando vê que você está tentando falar italiano, eles são mais solícitos, porque fica mais aquele sentimento de, pelo menos está tentando, não tem muito aquele negócio de, não fala bem italiano, vou falar inglês, e é isso aí. Eles são bem tranquilos nisso, e eu acho que é basicamente o que eu tenho mais para falar, assim, da Itália, né? A questão da habitacional, é interessante ver antes, com antecedência, justamente porque você pode acabar perdendo seu Erasmus por isso, se você não acha no tempo necessário. A questão da burocracia, para vir já preparado para isso, que é uma questão, mas fora isso, toda minha experiência foi muito boa. Novamente, estou assisti aula de processo penal, foi muito interessante. Escanei o livro, meu celular já está com a memória cheia, porque tudo que é livro, artigo, sei lá o que vejo, já estou escaneando, porque no futuro eu com certeza vou usar. E não sei, acho que é basicamente isso. Quase terminei o horário, mas 3 minutos de antecedência aqui para, né, todo mundo cumprir o horário, eu vou ser a única. Victoria, tá perfeito. Olha, todo mundo perfeito, viu? Vocês respeitam o horário, mas também se tivesse extrapolado um pouco não haveria problema, porque é uma experiência que só nos agrega, né? Cada um com as suas particularidades. E aproveitando esse momento... Gregory, desculpa interromper. Eu tenho perguntas à Vitória, duas, na verdade. Tá bem. Mas um especial, na verdade, é a questão da biblioteca. Você digitaliza com o telemóvel, mas lá tem digitalizadoras e paga pela digitalização. É uma das coisas que eu venho perguntando recentemente sobre isso em outras faculdades. Tem digitalizadora em todas as bibliotecas, né? Que são inúmeras bibliotecas divididas na cidade, que nem a faculdade, não é concentrada aqui na cidade universitária aí em Portugal. Uhum. Tem digitalizadora, mas eu não vou saber te informar se paga. Eu acredito que não, porque minha professora fez muita ênfase falando que aluno não paga nada na faculdade. Nada, nada, nada. E que se alguma vez alguém me cobrasse por qualquer coisa, era para entrar em contato com ela. Então, eu acredito realmente que não paga. Massa. Pronto. É uma coisa para pontuar. Então, aqui também
Não paga-se, mas eu lembrei que a gente paga uma taxa, e quem que for vir aqui para Munique vai saber já disso. Paga-se 85 euros por semestre à associação de estudantes, é obrigatório, está no regulamento, portanto, atenção, botem isso na vossa conta. E a Vitória falou uma coisa, eu vou aproveitar, Gregory, já para fazer um comparativo, que é interessante, curso de idiomas. Eu não consegui pegar em tempo porque eu me organizei para chegar mesmo em outubro. O curso de idiomas acontece pronto, no primeiro semestre, estou me referindo a isso, um mês antes, em setembro. Então, quem quiser vir para o curso de idiomas, salvo engano, ele é pago, mas eu não tenho certeza, estamos aqui naquela área das nossas incertezas, porque não o fizemos. Tem que chegar um mês antes. Eu, por acaso, peguei meu apartamento para um mês antes, mas eu não tinha como me ausentar daqui um mês antes, então, por conta de outras responsabilidades, então não pude ir, mas já me disseram que também é muito bom, então para quem tem pretensão na Alemanha de ir para o idioma, acho que colocar um mês antes, arrendar um espaço um mês antes, vale a pena. Não vai contar para o seu período essencialmente, mas pronto, vale a pena. Perfeito. Obrigado também por esses posicionamentos. Eu tenho aqui umas breves considerações e também tenho um questionamento, assim, mas que para vocês vai ser muito simples. Mas primeiro sobre as considerações. Eu vejo assim que todos que estão aqui, né, até eu já deixo o meu agradecimento aos colegas que eu encontro diariamente nos corredores e na faculdade, no dia a dia. Assim, fico muito feliz que estejam aqui e de poder contar com a ajuda do Cláudio Cardona, da Milena, que já teve que sair, mas que nos expôs, né, a sua experiência, e a Victória também, que esse apoio mútuo, essa cooperação é muito importante entre nós colegas, porque, no fundo, todos nós somos muito corajosos, né, em sairmos do Brasil para buscar um estudo em Portugal. Isso eu falo, né, da grande maioria, né, dos colegas, enfim, brasileiros, que saem de uma formação do Brasil, muitas vezes, buscam já um mestrado, um doutoramento em outro país, por mais que existam grandes laços, né, culturais, históricos. É um lugar diferente, a língua é muito próxima, né? Não vou dizer que é a mesma, porque tem questões que são um pouco diferentes, né, em certas expressões, mas quem faz o Erasmus, quem se candidata para o Erasmus, é um pouco mais corajoso ainda, porque nós já pagamos um preço muito alto em sair do Brasil, nos distanciarmos de família, todos esses compromissos que existem, profissionais, familiares e pessoais, amigos que nós deixamos no Brasil. Viemos para Portugal, existe a facilidade da língua, mas agora quem se candidata para o Erasmus busca não só esse ponto que é bem relevante, que foi trazido por todos vocês, um acesso mais qualificado a bases de dados, a bibliotecas, para buscar material, conteúdo específico das suas pesquisas. Nesse ponto, fazendo o Erasmus, você tem também um outro fator que todos mencionaram, que é o conhecimento de uma outra língua. Então, quando você se candidata para o Erasmus, considera, acredito eu, né, porque foi um dos pontos que eu considerei também, o país que vai ter uma língua diferente, eu vou poder aprofundar mais o meu conhecimento naquela língua, ou praticar, ou muitas vezes até aprender mesmo, né? Eu tenho só um conhecimento básico, ou pouco conhecimento, vou aprender aquela língua, e depois eu vou ter contato com bibliografia e com discussões com o orientador numa segunda ou terceira língua, onde vão ser utilizadas expressões técnicas jurídicas, que é muito difícil de se ter isso num curso de línguas, né? Então, na experiência Erasmus, você, por exemplo, na Alemanha, algumas expressões em alemão, você só realizando essa experiência Erasmus para ter contato com expressões muito técnicas. Então, é algo extremamente importante. Na Itália, a mesma coisa, né? Então, vejo como valiosíssima essa questão que a Milena até disse que foi estimulada pelo orientador para aprender a língua. Então, teve um estímulo desse orientador para ensinar ela o italiano, né? É importantíssimo e é muito valioso. Então, parabenizo quem está no programa Erasmus, né, realizando, e aqueles que se candidataram e vão enfrentar essa tarefa, porque
realmente vocês são corajosos, né, em fazer isso e buscam um crescimento profissional, acadêmico que tenho certeza, bom, olha, todos vocês têm o meu respeito. Mas a minha pergunta, né, para não enrolar, a minha pergunta é bem simples, que todos referiram essa questão da língua, enfim. Para comprovar a proficiência, vocês conseguiram fazer através de um exame específico, talvez que a Universidade de Lisboa tenha, que seja em italiano, em alemão, ou vocês buscaram, no inglês, por exemplo, existe o TOEFL, o IELTS, ou no francês tem o DELF, né? Enfim, vocês fizeram essas provas específicas, esses exames específicos de proficiência, ou existe alguma possibilidade de fazer, talvez pela Universidade de Lisboa, uma prova que ateste essa proficiência e consigam encaminhar para a faculdade que se candidataram? Deixo a pergunta para quem Depois a quiser gente responder. tem algumas dúvidas também que estão aqui no chat, tá? Perfeito. Só para avisar que daqui a pouco a gente tem bastante gente perguntando. Tá, Tem perguntas a respeito do visto, da bolsa e proficiência de língua. Então, perfeito. vamos lá. Então tá, perfeito. Acho que eu não sei se querem responder essa, daí depois eu faço a leitura, ou Patrícia, se tu quiser ler Pois, também. acho que é melhor responderem a pergunta que você fez e Isso. posteriormente eu faço a leitura das perguntas que Ok. foram feitas no chat e podem ir mandando, gente, a gente vai perguntando aqui. Obrigado, Patrícia. Então, no meu caso, eu não tive que fazer nenhuma prova de proficiência. Eu, lá no LA, né, a gente tem que falar qual é o nosso nível do italiano, se a gente tem ou não. Eu coloquei o meu nível e a professora aceitou. A professora também entende português, eu acho que isso também tem uma grande facilidade para quem vai para algum país de línguas latinas, porque a gente da língua latina, por mais que a gente não saiba outro idioma, a gente consegue ali entender, sobretudo o direito, né, que o direito, essa linguagem mais formal, bem próprio do latim, do direito romano, então já fica um pouco mais fácil às vezes, eu acho. Eu, quando, por exemplo, quando assisti aulas de processo penal, muitas expressões eu já sabia quais eram, porque eram expressões em latim, então a gente tem um pouco essa facilidade. Quem vem para, por exemplo, Itália ou Espanha, talvez França, não sei, mas ela entendia português com o meu nível. Ela falou: tudo bem, por mim, tá tudo bem, se a faculdade aceitou. E aí ela também pedia para eu falar sempre italiano, se eu não soubesse a palavra. Ela deixava eu falar em português, mas ela falava: não, você tem que aprender, né? Tá aqui para isso, mas não precisei fazer nada. Aqui já foi um bocadinho um pouco diferente. Primeiro, o meu, eu obviamente não usei o do idioma local, então não sei se poderia mudar alguma coisa. Eu apliquei em inglês. Eu não encontrei em canto nenhum certificado, eu acho que não era mais válido, eu tinha validade esses certificados que a gente faz na vida. Tanto o IELTS como o TOEFL tem prazo, eu acho. E pronto, já estava aqui, já fazia quase 3 anos, e não sei lá, eu não, pronto. Mas aí, exatamente foi o que foi perguntado. Gente, eu voltei de fazer, e eu perguntei isso a eles, eu acho que eles mandam e-mails com essa informação. Quando eu digo eles, digo nossa faculdade, isso ainda é prévio no final. Isso ainda está no procedimento anterior, porque se você não comprova a proficiência, você não pode ser aprovado no LA. Ou seja, isso não vai à frente. Nossa faculdade tem uma solução engenhosa para isso, senhores. Vou dar essa dica para os senhores, mas vocês vão receber isso em e-mail. Então não se preocupem, a faculdade exige que enviem uma carta motivacional explicando por que você está indo estudar naquela faculdade, em 5 laudas no idioma que você informa ter a proficiência. E o professor coordenador do curso avalia e diz se você tem a proficiência ou não. É isso. Eu tive até um problema, porque eu não tinha 5 páginas para escrever. Então esse é o meu problema. Eu até mandei um com 4, eles atenção, mandem com 5 mesmo, com 5 completas. Dei um primeiro com 4, disseram, não, tem que ser 5. Eu botei 5 ponto, sei lá, na 5ª página. Não, tem que ser mesmo 5. Eu vou ter que botar mais alguma coisa aqui. Mas aí, pronto. E foi isso, sei lá, eu nem sei qual foi a proficiência, botei a proficiência mínima para ninguém, porque eu achei assim, vamos fazer um teste agora, vou botar a proficiência mínima, porque depois vão dizer que eu não prestei atenção. Não. Só vai nessa. Então, ninguém se preocupa com o idioma. Claro, é uma preocupação de pesquisa, de investigação, você ter alguma condição de pesquisar em livros. Então, assim,
Eu tô passando por uma situação, meu alemão, eu ia dizer macarrônico, mas macarrônico só serve para italiano, então, mas não vai dar para isso, entendeu? Eu dizia que antes de fazer aqui, uns 6 meses antes, eu brincava com meu professor orientador que eu não sabia onde terminava o título do livro e onde começava o nome do professor, porque aquela coisa se juntava ali numa coisa absurda. Hoje, obviamente, isso já mudou. Agora, é para dizer o quê? Eu vim com a expectativa de estudar muito mais coisas em inglês, porque tinha um material em inglês bom. Mas para minha área não tinha, então eu tive que me virar. Então, para quem vai para áreas, por exemplo, tem um pessoal de final que vai para a Alemanha. Cara, alemão, né? Assim, os textos não estão em alemão. O melhor material que você vai ter em alemão. Esse é um ponto. Agora, você precisa de alemão para poder se candidatar? Não. Cara, vale a experiência, é muito tradutor mesmo, mas é muito cuidado com tradução, porque eu estava dando exemplo essa semana até para o Adriano, que estava aqui quase agora, porque eu estudo provas, e a palavra prova é beweis, e até aí está muito tranquilo, não é? Mas a prova jurídica é beweisrecht. Mas até aí tudo bem, é a mesma coisa. Mas quando você vai falar de ter prova testemunhal, você está falando de meio de prova, e eles têm uma palavra para isso, que é beweismittelrecht. Se você não sabe o que é beweismittelrecht, tem um problema. Quando eu boto no tradutor, ele traduz com a mesma coisa. Então eu tinha 4 capítulos com nome de prova na minha tradução. Eu falei assim, não. Foi o dia que eu disse, eu não posso mais ficar traduzindo. Tá errado, não tá fazendo sentido esse texto. E aí eu fui realmente, não, eu vou aprender esse negócio aqui na marra. Pelo menos para entender a base. E claro, tudo depende. Eu tô falando de a área com processo, seja penal, seja civil, vai ter muito texto de base. Se você vai estudar direito ambiental, por exemplo, eventualmente até direito constitucional, você tem muita coisa traduzida boa, cara. Tem muita coisa boa traduzida na faculdade da Alemanha que vai estar em inglês. E aí você é um paraíso. Mas responder, então, a questão da proficiência, você vai ter um meio para isso. Então não vão te exigir isso agora. Há uma certa atenção no sentido do que você vai conseguir aproveitar. Quanto melhor, quanto mais material, ou seja, quanto mais competências, como se diz, tecnologias você tem à sua disposição, melhor você conseguir aprender aquilo. Basicamente isso. Bom, então eu vou passar aqui as perguntas que foram feitas aqui no chat. A primeira pergunta foi em relação a visto. Cada país precisa tirar um visto específico? Como que funciona a questão dessa documentação de visto? Eu não sei se a Vitória passou por isso. Fique à vontade, Vitória, Cardona. A Vitória, não sei se ela passou por isso, eu não passei por isso, né? Ela passou por isso de visto. Eu sei até explicar um pouco, mas... A União Europeia acho que não exige. Acho que só se você for ficar mais de um ano. Mas fora isso, eu acho que... Gente, apareceu um ok aqui. Vocês viram que apareceu uma bolinha com ok aqui? Não sei o que aconteceu. É que se você faz um joinha assim, ele aparece, ó. Aí, ó. Porra. Isso é inteligência artificial. Cara, a galera... Faz para baixo. Eu acho que ele muda também. Se fizer assim, ele às vezes aparece também. Tá bem. E agora as pessoas estão vendo isso daqui a 2 anos, pegando dicas e vendo. Essas pessoas são absolutamente retardadas, entendeu? Não, e o que eu só penso é isso, cara. Imagina, alguém estudou muito, sabe? Tipo, um cara fez Erasmus, estudou um bocado para pensar na inteligência artificial, testou horas no laboratório. E aí o máximo que o design final botou foi uma mãozinha que aparece. Deve ser muito frustrante. É o que a gente passa, mas pronto. Sobre visto. Óbvio, se você tem autorização de residência, você não tem necessidade de requerer um visto. Você tem livre circulação. Há regras específicas para estudantes que permitem que estudantes não precisem... Estou olhando para o outro lado porque eu botei a câmera aqui para eu finalmente conseguir ver o que estava no chat, e aí eu estou meio parecendo meio maluco aqui, gente. Mas para dizer o quê? Estudantes têm algumas prerrogativas de não se ausentar do seu país por tanto tempo. Agora, e aí que vem a recomendação. Se você tem autorização de residência, ok. Se ela expira nesse período, alguma atenção que vale comunicações e análise de caso concreto. Não, isso não é estanque. Mas você... Pronto, mas eu, por acaso, decidi que eu vou voltar para o Brasil agora, no próximo semestre, e vou só voltar para o segundo semestre para fazer Erasmus. E aí eu não vou ter visto. Então tem que pegar visto. Então, o visto é requerido necessariamente quando você está fora de um país que você tem autorização para estar como residente. A União Europeia considera que todos nós somos, residentes em Portugal. E o Erasmus, em várias vicissitudes locais,
é considerado um período de mobilidade que não exigiria um visto específico, ou seja, Portugal não iria eliminar a sua autorização de residência para isso. Agora, e aí que vem o porém, isso não elimina as burocracias regionais. Por exemplo, a Vitória tem um exemplo de Itália, eu tenho um exemplo de Bolonha, na Itália. Bolonha, a própria faculdade exige que você tenha declaração de... Se você veio para dentro da União Europeia, não tem carimbo no passaporte, que você tenha, vá na questura, e que tenha na questura, eles deem a declaração de que você entrou ali no país, e que deu entrada no país. Eles exigem no país. Então, às vezes, é uma questão da própria faculdade. Aí você tem outro problema. Se você deu entrada no país e já passar mais de 90 dias, você é obrigado a ter um permesso. Não é a mesma permesso que alguém que não tem nenhuma, em questão de burocracia, mas você tem uma permesso que vai ser exigida, a faculdade vai exigir. A lei também vai exigir. Eu fui obrigado a ler a lei italiana só para saber que há uma exigência, você passa mais de 90 dias, você tem que informar. Ah, mas minha faculdade não exige. Ninguém está preocupado com isso, então. Vou ser muito sincero, quer dizer, um dia você recebe uma coima da administração italiana, mas isso aí, um dia, quem sabe. Entende? Assim, a gente tem que entender que a gente tem uma lei em Portugal que se aplica. Nós temos a lei do país que se aplica. E tem as regras europeias. Com circulação, com autorização de residência, você consegue circular livremente. Ponto. Se você for cidadão da União Europeia, mais ainda. Porém, há regras específicas quando você passa mais de 90 dias em um lugar. Por exemplo, se você é cidadão, inclusive europeu, e vem para Portugal, se você passa mais de 90 dias, você tem que informar a Câmara Municipal que você reside aqui até aquela data. Isso é uma obrigação. Qual a consequência de não informar? Quase nenhuma. Percebe? Então, assim, agora, para um cidadão estrangeiro, se uma faculdade exige que ele apresente certos documentos, então fale com a faculdade. É o caso Bolonha. Bolonha exige que você tenha a entrada certificada. Munique, por exemplo, não exige. Inclusive, eu até perguntei por quê. Eu chegaria dias antes, eu sairia no meu planejamento de passagens dias depois, e eu queria saber como é que eu dava a declaração de saída, porque eu já sabia que a Itália tinha tido algumas faculdades muito chatas com burocracia, e eu pensei, cara, se for aqui assim, eu vou ter que limitar, eu vou ter que comprar passagem por dia de saída, para ninguém não dar errado, eu vou ter que comprar passagem para mostrar isso. Eu, inclusive, quando eu pretendia, por acaso, passar na Itália, tinha um planejamento que eu ia participar de uma convenção lá, e eu ia pela Itália, eu ia pegar um ônibus de Milão para Munique, era um planejamento inicial. Eu abandonei isso com medo de dar problema. Depois a faculdade falou: não, você diz o dia que você chegou, você avisa quando você for embora, a gente vai certificar isso. Claro, tem outras coisas que para a faculdade é fácil de provar, que é, você vai ter seu cartão, você vai... Não, pronto, eu tinha arrendamento da Câmara dos Estudantes, portanto... Atenção, eu volto a dizer, visto, em princípio, não é necessário para esse país. Você tem um cartão de residente da União Europeia. Tá bem? Porque você é residente em Portugal. Caso a caso tem que ser analisado, porque o seu caso específico pode ter certas vicissitudes. Então, também isso aqui não é estanque para todos os casos. Desculpa bater muito nessa tecla, mas é com muita burocracia, às vezes eu tenho um certo medo de dar a entender, tá tudo liberado. Não tá, cada lugar vai ter um lugar, e às vezes a burocracia não é nem da lei, nem do país, nem nada, é da universidade, que vai exigir algo que aí bate na lei, bate no país e tudo mais. E, via de regra, na União Europeia, mais 90 dias num país que você resida tem algum tipo de procedimento. Aí você me diz, há solução para isso? Você sai 2, 3 dias do país e volta. Acabou, você rompeu. Sai com 98 dias, volta daqui a 4 dias e resolveu tecnicamente o problema. Mas assim, ao mesmo tempo, tá correto isso? Não. Então, toda a noção que em princípio, vocês não vão precisar. Eu não conheço casos que as pessoas fazem isso muito, mas a burocracia da faculdade que ele pode puxar para um problema. E eu reitero isso porque normalmente é uma faculdade que causa um problema. Tem até uma informação que colocou no chat, foi a Joyce, que na França a própria faculdade fez a informação para o governo que os alunos estão chegando em Erasmus por 360 dias, ou seja, já cumpre a burocracia. Eventualmente tem até outras burocracias que surgem, né? Se a França comunica, por exemplo, que você deixou Portugal por 360 dias, você deixa de ser residente. Então, é até chato isso. É até chato. A Beatriz também perguntou sobre a bolsa, o valor ali que a gente tem, por exemplo, o meu, que é da Alemanha, é 550 euros. É um valor total? Esse valor de 550 euros é um valor total ou é um valor específico mensal? Podem falar, gente, sintam-se à vontade. Atenção, esse valor é calculado mensalmente, ou seja, ele conta pelo número de meses que você requerer a bolsa. Porém, você recebe 80% à entrada e 20% ao final. Quem diz a entrada não diz que você recebe antes de viajar para o país, porque depende da burocracia.
Eu conheço pessoas que, por acaso, dependendo do seu calendário, porque atenção, o calendário dependerá da faculdade. Tem faculdades que começam em setembro, tem faculdades que começam em novembro, tem faculdades que terminam em fevereiro, tem faculdades que terminam em abril. Então, assim, também depende um bocado da faculdade. Se a sua faculdade começar em novembro, é possível que você até receba antes de ir. Assim, mas o caso da minha, que eu já tive que pagar a residência em meados de agosto, a moradia, que eu tinha que estar apresentando a passagem até lá, que eu cheguei em outubro, eu só vim receber a minha em novembro para dezembro, minha bolsa. Recebi 80% da bolsa. Mas eu tive que me preparar. Se eu não tivesse, eu conheço pessoas que abandonaram o meu mestrado, então o doutoramento, o Erasmus, abandonar o doutoramento, pronto, mas cada um sabe de si, né? Que abandonaram o Erasmus porque não se prepararam mesmo e não tinham condições de comprar a passagem, de se organizar e alojamento, porque, por exemplo, alojamento, às vezes, você tem que dar uma grande entrada. Por exemplo, o meu alojamento eu tinha que pagar, acho que 80%, 60% do alojamento a entrada. Não. Acho que eu paguei todo. Eram 6 meses, 5 meses, eu paguei 3 meses. Tinha que pagar 3 meses mais a calção de entrada. Cara, se você não tivesse 2.600 euros ali, não dava para ter aquele alojamento. Aí tinha que ter outro, que talvez fosse condições melhores, mas um preço maior. Então, assim, atenção, isso porque a bolsa cobriria isso, mas a bolsa só veio em dezembro. Então, e mais, em agosto, na data que eles me cobraram, eu jamais teria bolsa, em nenhuma hipótese, mas não teria hipótese porque sequer estava aprovada a bolsa. Quando eles me liberaram o alojamento, a bolsa não estava liberada totalmente, estava liberado o Erasmus sem a bolsa, porque são procedimentos diferentes. A gente confunde, porque todos aqui, de modo geral, se candidatam a Erasmus Plus. Só que o Erasmus é um programa maior. E eu posso fazer a mobilidade sem bolsa. Entendem? Vocês podem se candidatar a mobilidades sem bolsa. Isso não é. Aquelas vagas e limites não são necessariamente só os limites da faculdade, é os limites das bolsas oferecidas também. Então, tem faculdades, não sei se é Munique, mas eu lembro que tinha uma faculdade, não era Munique, não. Vou lembrar qual era, mas era uma faculdade em Espanha, acho que era de Barcelona, que não foi liberada nenhuma bolsa, então ela não aparecia lá. Sabe o que eu descobri? Tinham 28 vagas para aquela faculdade para as pessoas entrarem, mas era sem bolsa. Então não aparecia no Erasmus Plus, porque vocês se candidataram para aquele. Se você pegasse uma mobilidade diferente, então, atenção. E como é que o Erasmus Plus funciona? No geral, toda mobilidade é igual, pessoal. Depois a bolsa é um procedimento. E esse procedimento de bolsa vai ser na reitoria. Nem passa, a nossa faculdade só intermedia, então é reitoria. Vai passar por tudo, aprovar tudo. Seu carimbo de chegada, bonitinho, lá. Pronto. Alguns exigem, outros não, liberam sua bolsa. 80%, possivelmente final de outubro, começo de novembro, alguns casos em dezembro, tá bom? Aí e os 20% recebo quando? Só Deus sabe. Por que isso? Porque só recebe quando termina o Erasmus. Aí você pensa, é quando eu deixo o país? É quando eu entrego meu trabalho? É quando eu recebo minha nota? É quando eu apresento a relatório final, tudo terminadinho? Não. É quando há o processamento na reitoria do final. Significa que a reitoria das duas universidades disseram assim, ok, este programa está terminado. Sim, tem que preencher um relatório ainda europeu. Pronto. Depois do relatório da Comissão Europeia de como foi, terminou. Pronto. E aí você vai receber sua bolsa em algum momento. A partir dali, eu acho que eles têm até 30 dias para pagar, depois que eles terminaram. Então, atenção que, assim, não se baseiem no que vocês vão receber tão cedo esses 20% e preparem-se financeiramente para serem reembolsados em algum momento da sua mobilidade. Se vocês estiverem contando com o dinheiro que vai entrar, chance grande de dar errado, tá bem? E volto só retomando, talvez a Vitória, não sei se a Vitória vai agradecer alguma coisa, mas retomando, o valor é 500, tô pegando o exemplo da Chelisk aqui, que são os 550 por mês, subiu, parabéns para vocês, são os 550 por mês, calculado pelo número de meses que você pediram. Logo, se foi basicamente 3 meses, 3 vezes 3, 550. Se foram 5 meses, que é o máximo, 150 dias, não é permitido os 6 meses mesmo de bolsa, tá? Então você pode até pegar os 180 dias, vai receber até 150. E aí você multiplica por 5 e voilá. Pronto, é o valor que você vai receber, 80% em uma primeira fase e 20% quando tudo isso terminar daqui a sabe lá quanto tempo. Tem gente que está recebendo de 1 ano e meio atrás agora, tá? Os 20% final. Então tenham isso em mente, não vamos isso. Vitória, prepare-se. É uma missão hercúlea, mas pronto, é isso. Eu vou só não acrescentar, né? Só reafirmar o que você falou. De fato, essa questão do dinheiro demora para cair. Eu coloquei a minha chegada aqui na Itália em outubro.
já, enfim, o semestre começa mais para setembro e tal, vim para outubro, porque como a gente não precisa assistir aula, também não necessariamente precisa estar nesse período, né, acadêmico, propriamente dito, e a minha bolsa caiu em novembro. Tudo bem, eu fiquei 1 mês e meio só sem bolsa, mas Milena, por exemplo, que acabou de sair, ela foi em setembro, e ela ia ficar 3 meses. Ela foi em setembro, ia ficar até dezembro, e a bolsa dela caiu já no final do Erasmus. Então, de fato, é mais um reembolso. Assim, para mim, tive que reembolsar pouco tempo, mas tive que reembolsar, sabe? Tem que se preparar, porque pode ter que reembolsar pouco tempo ou muito tempo, mas muito provavelmente vai ter que reembolsar. Eu acho que eu vou só cancelar uma brincadeira assim. Eu tenho um caso que a pessoa começou em dezembro, ela recebeu antes mesmo de ir, então a gente. Eu acho que o Cardona, sem querer, saiu Eu acho que ele da sala. Ele caiu. deve ter clicado no sair da sala. Ele se mutou, alguma coisa assim. Mas Ele falou, eu caí, hahaha, no chat. tudo bem, tudo bem. Mas ele ia trazer algum ponto, mas acho que dá para pelo menos ir para a segunda Porque a pergunta. próxima pergunta A é terceira. diretamente para ele. Ah, é? Bom, é A verdade. próxima pergunta é a pergunta da Valéria para explicar o procedimento em Munique, especificamente. Então, Bom, mas dá para, enquanto ele acessa, então dá para ir para a próxima. vamos à próxima. Infelizmente, não consegui assistir desde o início. Não sei se já foi dito sobre o período de 3 meses do Erasmus. Pode começar no mês de novembro, por exemplo, ou é necessário começar em setembro ou outubro? Acho que nesse caso ela estaria indo para o primeiro semestre ou não, segundo semestre. Não ficou Então, claro. eu acho que ela pode ir quando ela quiser. Pelo que eu tenho conhecimento, se ela tiver no traineeship, a gente não precisa seguir o calendário acadêmico da faculdade. Obviamente que é muito interessante você estar no calendário acadêmico da faculdade, porque você pode ter uma troca maior com os professores, pode, se você quiser, assistir aula ou não assistir aula, vai ser muito da sua opção, né? E também do seu orientador. Às vezes o orientador exige que você assista a aula, outros exigem nada. Mas talvez seja mais interessante no calendário acadêmico, se você tiver interesse em assistir a aula, mas você pode ir quando você quiser, contanto que não seja um período que a faculdade esteja fechada. Então, acredito que a faculdade só deve estar fechada lá para agosto. Geralmente, nessa época do ano não fecha, então eu vim já no meio de um calendário acadêmico, e esse período que eu estou aqui agora, a faculdade está um pouco em recesso, tá? Os alunos estão fazendo provas, né, exames, e depois a faculdade fica entre recesso de 15 dias, mas a biblioteca funciona. Então, para mim, está na contagem. Porque o que a gente vem aqui é mais para essa questão do estágio, da biblioteca, então não precisa seguir um calendário acadêmico. Quer dizer que eu voltei. Está de volta, está de volta. Eu Meu celular imagino descarregou, que tu gente. tenha Que você no clicado, momento justo. Está de volta. né? Eu acho que ele clicou no botão para sair. Tens alguma coisa Gente, a descarregou acrescentar? meu telefone. Foi isso que aconteceu. Eu peguei o computador, o notebook aqui para funcionar. Não Acontece, sei gente. se você chegou a ouvir a pergunta e a resposta da Vitória, se A você resposta eu consegui ouvir porque eu peguei o fone do outro computador, mas a pergunta não deu tempo. se daria para acrescentar alguma coisa, que seria. Só deixa eu voltar um bocadinho. Que estou perdida no chat, um minuto. Eu estava na. Ela perguntou se ela vai para o primeiro semestre e ela questionou se ela pode. Ela tem que começar em setembro ou outubro, ou ela pode ir em novembro, por exemplo. Eu penso que a Vitória já respondeu isso bem, não tem muito a acrescentar. Só dizer que convém conversar um pouco com a universidade, porque eu, recentemente, por outro de aluno, outro colega, eu conversei com a minha faculdade e, por exemplo, eles não, relativamente à saída, eles não queriam que a pessoa demorasse mais do que 15 dias depois do final do lecture period. Portanto, termina 14 de julho, não queriam que a pessoa se estendesse para agosto, teria que terminar ali. Então, criaram um final artificial que nós não estamos adstrito a ele. Porém, fala assim, preferencialmente termine aqui. Então, aí, a pessoa tenta se ajustar, não é? Como era um de 3 meses, é mais fácil. A pessoa que vai fazer um de 6 meses, não tinha como respeitar aquilo.
Porque se vai começar já ali março, não teria como terminar no período da Lecture, porque só seria 3 meses de aula. Então, só dando esse exemplo só para acrescentar, mas eu acho que a resposta da Vitória é basicamente completa nesse aspecto. Creio, então, que, na verdade, a resposta da pergunta, de grande parte das perguntas depende da faculdade. A faculdade Mas que vai eu vou dizer, essa é a resposta para 95% das coisas da vida. Depende. Tá bom, agora falta uma pergunta Mas que é assim, depende, mas diretamente tem com coisas você. que são padrão, entenda. Tem muitas coisas que são padrão. Vai ter variações de acordo com a faculdade. E, Sim. claro, tem coisas que são... Isso está determinado, tem que ser assim, ponto. Porém, a minha faculdade relativiza. Ok, mas assim, essas eu prefiro que a pessoa cumpra. Então, normalmente, o Erasmus dá as regras. Então, você tem uma regra clara. Você vai ter que entregar o LA. Se você modificar alguma coisa, você tem que entregar o modificativo do LA. Se você, na hora de terminar, você vai ter que terminar, entregar a declaração de saída, de encerramento do seu LA. Pronto. Agora, mais do que isso, você vai ter que entregar a declaração de chegada e você vai ter que entregar a declaração de saída. Isso não tem volta. Não tem qualquer faculdade que mude isso. E mais, se a sua faculdade não lhe der isso, você se lascou lá. Então, pode correr atrás, porque aqui vai exigir. Então, o que é que a gente pode dar de dicas mais precisas? É o que a nossa faculdade exige de entrada e saída do documento. Essas não mudam, porque todos nós saímos do mesmo lugar. E aí você, quando for conversar com a sua faculdade, já está mais ou menos informado do que precisa, tá bem? Eu acho que eu dei tudo aqui, mas a Andrea manda e-mails que são bastante completos, não deixem de ler, marquem sinalizador. Aconteceu comigo, e-mails da Andrea foram para o spam, eu vi no último dia de prazo, eu mandei e-mail para ela, me respondendo no mesmo dia, dizendo assim, me entrega até amanhã, o prazo é hoje. Eu falei, tá aqui, mas eu estou terminando o material, você vai terminar seu expediente e eu preciso de uma resposta da faculdade, que eles só vão me dar amanhã, porque eu já terminou o expediente de lá. Ela sabendo, vendo isso, eu mostrei para ela, tá no spam, cara. Ela foi muito diligente, disse assim, me entregue até amanhã, impreterivelmente, de manhã cedo. E assim foi. Então, atenção, porque isso ela só pôde fazer porque a minha faculdade tinha um prazo maior para a resposta. Mas se fosse uma faculdade que tem um prazo realmente igual à nossa faculdade, lascou. Não podia mais. Então, assim, atenção. Sigam os e-mails à risca da Andréia. Ali, olha, não tem nada errado ali. Tá tudo o que deve ser. Mesmo que a sua faculdade diga o contrário, para lá você pode fazer o que quiser, mas aqui você tem que fazer o que a nossa faculdade precisa receber, tá bem? Tá bem. Então, agora é outra pergunta que é diretamente a você, Cardona. Eu posso só acrescentar uma coisa, claro. perdão? Claro. É só porque a Alessandra perguntou diretamente da faculdade de Pádua, e aí eu, né, como é mais a minha experiência, eu posso já responder alguma coisa mais direto com ela. A faculdade de Pádua, o setor de traineeship é muito desorganizado, tipo, a própria faculdade não consegue se comunicar com eles. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito tranquilos, porque eles não querem te ver, eles querem resolver tudo pela internet. Eu marquei um horário lá e eles falaram, não, manda e-mail. Eu falei, mas não estão me respondendo ela, mas dessa vez a gente responde, não precisa vir. Então, assim, eu entrei em contato com eles assinaram a gente precisa, quando chega, né, fazer o documento, pedir para a faculdade assinar, comprovando que a gente chegou. Eles não pedem documento nenhum nesse de assinar, a gente só precisa já enviar preenchido com tudo. E na saída, já entrei em contato também, eles falaram que também não precisa de documento nenhum. A faculdade, nesse período que você quer vir, foi o período que eu vi também, né, só que eu vim em outubro. Esse período, a faculdade só fecha em janeiro por 7 dias ou 10 dias por conta dos recessos, e aí tem um grande recesso não, né? Um recesso 7 ou 10 dias. Então, a faculdade está fechada, mas fora isso, a faculdade está aberta o tempo todo, em período de prova, que é esse período agora dos alunos, a faculdade está aberta, a biblioteca está aberta, você consegue entrar em contato com os professores. Eu tenho uma reunião com minha professora sexta, e a gente está no período de prova, então a professora nem precisaria estar na faculdade, mas todos estão. Então, é muito tranquilo. Se você não tiver interesse em assistir aula necessariamente, você não precisa seguir a risca o calendário acadêmico de aula. Se você quiser assistir aula, é interessante você já olhar quando é que começa e quando é que termina, para você vir dentro desse período. Mas se não for a sua intenção, se a sua intenção for a biblioteca, for a experiência cultural e entre outras coisas, não se preocupe com isso não, que esse período é bem tranquilo. Só agosto eu acho que é mais crítico, porque a Itália é muito quente, aí eles fecham mesmo. Mas fora isso, esse período é bem tranquilo. Tá bem, então, muito obrigada de novo. Eu perdi a pergunta novamente, mas eu sei que ela é diretamente pro Cardona, que ela pediu para explicar um pouco mais sobre o procedimento de pedido de proficiência do inglês ou alemão em Munique. Tem algum prazo? Enfim.
não é Munique que exige. O programa Erasmus exige que você apresente a informação previamente. Então, quem vai... Agora, claro, quando não é Munique que exige, eu digo, claro, que na hora que for enviar entre eles, a faculdade comunica, mas você entrega isso para a nossa faculdade. É nossa faculdade que tem o dever de atestar sua proficiência ou não. Então, o que nós fazemos aqui é... Explico. A Andréa vai mandar uma mensagem para vocês, um e-mail, explicando qual vai ser o passo a passo desse ano para o próprio Gabinete Erasmus avaliar a sua proficiência. Nos últimos 2 ou 3 anos, salvo engano, o que se exigiu foi o seguinte: você vai indicar qual idioma, vai indicar a sua proficiência no LA. Para além disso, vai exigir uma carta de 5 laudas escritas naquele idioma, falando da sua motivação e da sua pesquisa. Pronto. O professor Vasco Pereira da Silva vai avaliar se aquilo cumpre ou não o nível que você disse e vai dizer que sim. Eu entendo que, assim, salvo se vier uma coisa estrambólica, ninguém vai dizer que você não é um B2, que é o que eu acho que é exigido para a maior parte dos Erasmus. Então, é um procedimento muito simples, mas, claro, eu estou falando do procedimento que foi, pelo menos, que eu vi nos últimos 2 anos. No próximo ano, neste ano agora de vocês, pode ter alguma mudança nesse procedimento, tá bem? Claro, ao depender do nível de fraude, isso pode gerar um problema. Então, não convém você afirmar um nível muito alto de proficiência que você não tem, nem afirmar uma proficiência em outro idioma. É o exemplo, por exemplo, da Alemanha. Eu não tenho condições de dizer que eu sou proficiente em alemão. Eu não iria arriscar isso. Poderia fazer um texto traduzindo na mãozinha, bonitinho, tudo poderia. Eu acho que afirmar, chego lá, menino proficiente em alemão, o professor fala em alemão comigo, eu não respondo, ia dar um pouco errado a situação. Então, eu tenho a desculpa de dizer isso. Atenção que eu sei que há universidades que elas exigem que a proficiência seja no idioma. Não vou lembrar qual é a da Alemanha, não sei se foi uma ou foi outra, a exigência dela, porque cada Erasmus, como a gente sabe, nós somos estagiários, né, internships. Então, nós podemos ou não participar de certas coisas, vamos como investigadores, mas tem faculdades que têm certos programas para a gente, certos planos para a gente. É raro, mas acontece. Então, imagina que uma faculdade tem um plano para você participar de lectures. Pronto, olha, a Joyce está dizendo assim, eu tinha impressão nisso, porque no passado também teve essa situação. Lá, a ideia é que a pesquisa seja escrita em alemão, o seu trabalho final. E então, eles exigiram proficiência em alemão. Aí, neguinho não olhou isso antes, com todo respeito, porque isso tem que olhar no site da faculdade. A nossa faculdade não tem essas informações, eles estão exigindo lá. Agora vai estar com um problema. É chato pra um caramba. E, minha sugestão, entre em contato com a faculdade. De lá. Para a faculdade do lugar. Por quê? Porque quando a nossa mandada em inglês, vai retornar. E você dizer que sabe alemão e lá não saber, talvez seja chato. Tá? Nós temos que saber o que eles esperam de você. Porque também acontece. Eu tinha uma da Espanha, não lembro qual, que exigia proficiência em espanhol. Vou ser muito sincero. 90% dos brasileiros não tem nenhum mísero problema de frequentar em espanhol. Claro que vai ter algum problema nisso, mas não é uma coisa incomunicável, como eventualmente o alemão pode ser. Para alguns, até o francês pode ser. Então, assim, até para o italiano, para algum, dependendo de você não tiver sensibilidade para o idioma, pode ser impraticável. Você estar presente, conversar minimamente com a secretaria ali, ou até ouvir e conseguir dizer alguma coisa. A de espanhol exigia isso. Na época não tinha esse procedimento. E eu quero dizer por que isso foi interessante. Porque várias pessoas disseram que tinham. Eu sei que sim, foram aceitos. Não tinham como passar nenhum curso de proficiência, porque não tinham espanhol mesmo, não tinha escrita, não tinha fala. Chegando lá, nunca precisaram. Nunca foram chamados para nada. Até ficaram chateados, porque queriam participar das coisas e não tinham como participar das coisas porque não estavam abertos, era só para licenciatura, porque não estavam preparados para pós-graduação. Só para licenciatura, abriram pela primeira vez para o mestrado, doutoramento, exigiram muito. Então também tem essas coisas de cada faculdade. Agora, nós temos faculdades letradas que nós já sabemos como é que funciona, não é? E também as faculdades que os colegas vieram aqui para dizer. Então já sabemos como é que funcionam essas faculdades. Atenção, pode sempre mudar. Ok? Pronto. Não diga uma proficiência de algo que você não tem a menor condição, porque não vale a pena. Eventualmente você pode ser exigido. E, uma vez que você consegue, o procedimento da nossa faculdade normalmente é muito simplificado, eles querem que você vá. Se eles fossem exigir proficiência e teste de proficiência para todo mundo, ninguém ia de Erasmus. Primeiro, tinha que fazer os testes em tempo. Ia fazer os testes em tempo. Segundo, vá lá. Até você está enferrujado, imagina, você está tudo certinho para ir para Erasmus, você naquele dia não passou naquele teste. Acontece, gente. Acontece. Um dia ruim, a pessoa não passa no teste. Imagina. E você vai deixar de ir por conta disso. Então a faculdade quer facilitar. Eu acho que a Valéria, só para completar, ela perguntou que o trabalho depende da faculdade. Sim, inclusive porque a Vitória colocou um caso... a Milena colocou um caso muito bom. Não queriam nem o trabalho dela. A participação dela foi suficiente, tá? Eu acho que o trabalho, inclusive, com grande exigência, é mais, inclusive, das faculdades que você não tem um orientador direto, coisa e tal.
E sim, depende de cada faculdade. Eu vou dar um exemplo. Em Munique, eu sei que há 2, 3 anos atrás nem entregaram e também deram nota. Problema. Para a gente é menos, porque a gente não usa esse elemento como elemento de nota. Para quem é da licenciatura, usa como elemento de nota para dispensa de disciplina. Mas há uma avaliação daquilo. E aí, eu vou dar um exemplo da LMU. A LMU avalia até 19 só, não até 20. Até um problema, porque eles sempre vão estar mais baixo que a média da nossa faculdade. E dando esse exemplo da LMU, eu vou dizer o seguinte: imagina uma pessoa que não entregou trabalho nenhum e não tem como avaliar, talvez o professor bote uma média muito baixa. Então, o trabalho vem. Se a faculdade aceitar a proficiência em inglês, o trabalho vai poder ser escrito em inglês. Isso é o mínimo que tem que ser observado aqui, tá? A proficiência que a faculdade aceita garante que você pode escrever naquele idioma, não necessariamente no seu. Mas nós sabemos que tem várias faculdades que, mesmo não exigindo a proficiência do idioma de lá ou de outro, aceitam o trabalho em português também. Tenho isso em mente, depende do professor. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui e depois eu acho que a gente pode ter mais uma ou duas perguntas e encerrar, porque senão vai ficar muito longo. Foi perguntado se alguém tem informações sobre a Espanha, a Universidade de León. Não sei falar, gente, me perdoem, é o que tem. Perguntaram se algum de vocês tem alguma informação, então, por favor, passo a palavra a quem... Eu tenho informações sobre Espanha, não sobre... León é ali em cima, né? É perto das Astúrias, né? Não sei se é mesmo Astúrias, a província autónoma das Astúrias ou aí abaixo, mas... Não, León não tem. Espanha, ela entra um bocadinho naquilo que eu falei da Alemanha, tá? A Alemanha é uma federação. Espanha... a gente tem um NELB, tem um evento do NELB com o professor Badajoz, penso eu. Alguém depois bota o link aí e manda para o pessoal, que é sobre a autonomia de Espanha, para explicar como é que Espanha funciona. Aquilo ali é complicado, ali não é uma federação, mas dizem que é um estado unitário, mas não é. Então, cada região também tem muitas regras, inclusive de idiomas. Mas línguas dizem que na faculdade da Catalunha exigiu catalão ano desse. Então, assim, mais línguas falam. Espanha, gente. O procedimento normalmente é muito simples. Espanha é muito agregadora. Tem muita faculdade privada em Espanha. É porque, assim, enquanto Portugal está falando, nós estamos saindo da faculdade pública. Em regra, Itália, as principais faculdades são públicas também, com algumas exceções em Roma. Alemanha, acho que estão no Erasmus Plus, em regra, também são faculdades privadas, algumas são fundações público-privadas, mas, desculpa, são públicas, são fundações público-privadas, mas são públicas. Espanha tem muita faculdade privada participando, inclusive por uma questão de recursos e aporte da União Europeia, de valores, porque eles recebem coisas para ter esse tipo de circulação. Então, essas faculdades querem participar. As faculdades são hiper simplificadas, de modo geral. Madrid, acho que tem umas 3 ou 4. Vocês vão ver que tem muito. Não tem tanta faculdade pública assim, é tudo privada. Então, também tem outras estruturas. É bem diferente da pegada que a gente talvez tenha visto quem foi para a Itália e para a Alemanha. Por outro lado, são muito menos burocráticos, são muito mais acolhedores e, portanto, é muito tranquilo. Atenção, quem vai para a faculdade pública em Espanha encontra, às vezes, burocracia. As privadas, menos. Eu acho que eu posso dizer... cara, Espanha vocês também tem uma grande facilidade. Há muitos professores que aceitam português também. Porque os professores que estão em Erasmus, muitas vezes, já sabem que vão receber alunos tanto do Brasil como de Portugal, e também alguns alunos de África que têm parceria. Então, já designam professores que têm influência no idioma, para facilitar. Então, às vezes é uma vantagem de Espanha, em especial o sul da Espanha, menos que o norte. Para quem vai para León, pronto, já estamos mais no norte, já é um pouco diferente. Lembrando que se alguém for, não sei se o Oviedo abriu para mestrado esse ano, Oviedo maravilhoso, todos nós aqui amamos a cidade de Oviedo, o NELB quase queria abrir uma sucursal em Oviedo, mas não conseguiu, os professores lá são maravilhosos, porém, eles não falam espanhol, tá? Uma dica para quem vai para a Espanha, a depender de para onde você for para a Espanha, você não diga que fala ou não fala espanhol, porque eu fui participar da palestra e eu falei, desculpa, pessoal, que meu espanhol não é tão bom, eu tô dizendo, de ninguém aqui. Então, assim, tem muitas regiões que eles têm não chega, então, na Itália são ditos dialetos, né? Em Espanha, alguns levam muito a sério a ideia de que em algumas faculdades nem falam. Eu participei de uma palestra em Valência e eles falavam valenciano. Todos os professores de lá. Os que vinham de fora falavam espanhol, os que vinham de dentro falavam valenciano. Exatamente, galego, catalão, nossa, basco. Mas basco é outro mundo, né, Márcia? Basco é outro mundo, não é... O Márcio falou ali, mas basco não tem nenhuma raiz, né? É uma coisa que ninguém entende o que é aquilo. Mas pronto, dito isso, Espanha é muito simplificado. Liguem para as faculdades, gente. Alguns atendem, tá?
e respondem tudo para você também. Isso é bom. A minha faculdade, por acaso, me ligou. Bom, então creio que seja isso. A Beatriz também tinha perguntado da Autônoma de Madrid, mas eu creio que seja dentro daquilo que você falou já em relação à Espanha de maneira geral. Então, creio que seja isso. Vou passar a palavra então ao Gregory para. Patrícia, acho que tem uma da Valéria aqui só, que acho que é a última mesmo, daí, O Cardona respondeu do se o trabalho trabalho final ali, depende da do trabalho faculdade. final já foi respondido. Eu acho que só acrescentaria nessa resposta, né, de Valéria, é que não só depende da faculdade, como às vezes, se você tiver orientador, depende do seu orientador. A minha também não quer nada, porque ela falou, não tenho tempo de ler, não tenho interesse. Outros professores podem falar, não, eu quero. Então, isso aí tem que ser conversado, de fato, com o seu orientador, se você tiver, ou se você não tiver, com a sua faculdade. Porque os professores são bem autônomos para decidirem como vão te avaliar nesse processo. E eu acho que para complementar essa ideia da autonomia do professor porque para nossa faculdade pouco importa o que você fez. O que importa é eles dizerem a sua nota. Ó, saiu aqui, nota é essa, tá entregue. Ou aprovado ou não aprovado. Às vezes não é... Nem a nota, né? Não é quantitativa, é só qualitativa. Pronto, aqui nós tivemos aqui a resposta dos universitários que nos ajudaram aqui devidamente. O que importa é o aprovado ou não aprovado. Cara, deve ser muito chato aparecer não aprovado, mas pronto. Foi aprovado. Só aprovado, sem nota, sem coeficiente, nem nada. A Andréa explica que pode ter nota ou depende do critério. Depende do critério da faculdade. Se quiser... Não, nem da faculdade, do orientador que vai... O orientador mesmo que define. Que vai colocar nota ou que vai colocar aprovado ou não aprovado. Pronto, então descobrimos inclusive que o orientador tem autonomia para dizer que só vai ser isso. Então pode ser os dois critérios, nota ou aprovado ou não aprovado. Nós, como estamos em estágio, isso não tem implicação porque não tem como, não vai fazer transcrição disso para nenhuma nota. A gente não substitui nada com isso, né? Ótimo. Agora está bem claro. Acho que tem uma última pergunta aqui da Rafaela, para a Victoria, diretamente, perguntando se as atividades do teu LA foram definidas por ti ou em conjunto com o orientador de Pádua. Então, eu defini qual seria o meu projeto e ela aceitou ou não. Então, eu enviei um LA para ela e, por exemplo, ela não aceitou a bibliografia. Ela falou, não, tô achando que tem pouca bibliografia específica. Eu realmente peguei uma bibliografia mais geral, porque eu pensei que eu conheceria mais específica lá. Mas aí eu tive um trabalho maiorzinho, mas nada demais também, e eu teria bibliografia. Mas eu só defini sozinha, né? Imaginei qual seria o que eu faria lá nesse período, qual seria a minha atividade, como seria mais interessante gerir meu tempo. Ela leu meu LA de fato. Tem orientadores que nem leem, tá? A minha leu, que eu tive esse azar, pensei que ela não ia olhar minha bibliografia, mas ela olhou. E aí ela só pediu para alterar isso. Mas é isso. Eu acredito que ela não vai conversar diretamente com você antes da orientação, ela vai só ver se vai aceitar o nosso LA e lá no momento pode ser que ela te dê uma orientação maior, ou ele, né, ou te dê uma orientação menor, vai depender muito da faculdade, do professor, da disponibilidade, etc. Mas essa parte do LA você faz e já envia pronto para o professor. Ótimo. Acho que agora foram esclarecidas as dúvidas. Só antes de eu passar a palavra ao Gregory, quero agradecer a todos pela presença. Nosso primeiro evento, nosso primeiro Erasmus Talk, eu acho que foi muito engrandecedor e eu acho que se a gente ficasse aqui, a gente ia falar por horas. Mais horas, porque a gente já falou por muitas. Enfim, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada mesmo. Vai ficar gravado para quem quiser ver novamente. E agora passo a palavra de vez ao Gregory. Obrigado, Patrícia. Bom, obrigado, né? Eu já deixei vários agradecimentos aqui, tanto para os colegas que estão nos acompanhando, quanto ao Cardona, a Milena, e também a Victoria. E Patrícia, né? Obrigado por fazer a leitura das perguntas. Vemos que são diversas as dúvidas, claro que vão surgir outras questões, mas obrigado por deixarem os contatos, né? Porque isso é comum, estamos ainda num processo inicial ali de organização, da seleção até do Erasmus, porque nem saiu a lista definitiva, então nós estamos no aguardo ainda da definição dessa última lista, né, que ainda é o período para quem quiser mudar de local, né, na mobilidade, mas enfim,
Isso é uma Pode... atenção importante. Gregory, pega mais nisso, fala às pessoas, porque as pessoas já estão fazendo planos, mas você pode perder sua vaga se alguém com a nota superior à sua quiser sua faculdade. Atenção, tá? Bem colocado, bem colocado. E os prazos, como você muito bem disse, né? Nós temos que nos atentar àqueles e-mails que são encaminhados pela André. E o prazo é até dia 9 para fazer essa mudança das mobilidades, mas cuidar com essa perda da vaga, né? Então, isso é bem importante, muito, muito bem colocado. Bom, mas deixando essa dica, né, que é uma dica de ouro, assim, para acompanhar os e-mails, as informações todas corretas ali, temos mais um material agora que vai ficar disponibilizado na página do... Sigam as páginas do NELB, né? Esse Erasmus Talk, a gravação vai estar disponível daí para quem quiser rever e aqueles que não puderam acompanhar ao vivo, mas sabemos que o tempo de cada um é muito valioso, então obrigado por disponibilizarem o tempo, aqueles que estão aqui para ouvir e tirar as suas dúvidas e quem trouxe já todo o seu conhecimento e experiência do Erasmus. Desejamos muita sorte aí para que consigam terminar com sucesso, né, com aprovação aí essa etapa, né, e sabendo que a busca desse maior conhecimento, esse crescimento acadêmico, demanda aquilo que eu disse, né? Já é algo a mais da coragem. Tem o Erasmus Plus, porque vocês também já têm uma coragem plus, né? Vocês já, além de buscar fazer um mestrado, um doutoramento em Lisboa, que para nós já é no exterior, já depois vão para uma outra universidade, para um outro país, outra língua, que são 3 fatores importantes que dá para perceber de hoje, né? As questões culturais, nós escolhemos um outro país, enfim, uma outra universidade para conhecer uma cultura nova, a língua, né, que é um dos temas que foi bastante tratado aqui, o conhecimento de uma nova língua, esse outro contato, e também a base de dados mais qualificada para o nosso objeto da tese de mestrado, da dissertação de mestrado, ou a tese de doutoramento, né? Então, as questões financeiras também são consideradas, né, na questão de custo do local, mas eu imagino que quem se candidatou e colocou, normalmente se coloca mais de uma opção, avaliou também esses pontos, mas é importante ir seguir nessas pesquisas, né, porque nós estaremos lá, seja na Espanha, na Itália ou na Alemanha, não só para estudar, um pouco para aproveitar, né? Nós entendemos isso, mas tem um custo elevado que já podemos perceber que vai haver uma dificuldade em não ter já esse valor logo de início, logo de partida. Então leva um tempo, às vezes vai ser de uma forma de um reembolso, então isso também tem que ser considerado, né? Mas, enfim, para não tomar mais tempo, agradeço, fica aqui, né, a Só um disponibilidade minutinho, dos Gregory. contatos. Deixa eu te interromper de novo. Eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp e ela me perguntou se a gente podia esclarecer isso. Uma pergunta Ela extraordinária. ela solicitou alteração, mas pontuou que na impossibilidade da alteração, ela ficaria na opção inicial. Ela tem o risco de perder essa vaga da opção inicial? Olha, isso é uma questão de regulamento que eu tenho até que lembrar. Eu não... A Joyce é a melhor pessoa para isso, que ela leu esse regulamento do começo ao fim. Mas eu ia dizer isso, porque salvo engano, e aí a Joyce pode me corrigir, ela vai colocar a anterior como segunda opção, pois não? Então, assim, vai manter isso. Ela não deu na primeira, ela tem a preferência. Atenção, se minha 10ª opção, eu não passar em nenhuma, e minha nota for superior à sua, que era a primeira opção, eu continuo na sua vaga. Entende? Então, assim, por isso que há uma manutenção. A chance dela perder, eu imagino uma aqui, eu fui prolixo nesse ponto, mas imagina que ela pediu a alteração, não conseguiu para que ela quer. Porém, chegou outra pessoa que queria para a anterior dela e ela perdeu a vaga. Mas ela perderia de todo jeito, atenção. Não é porque ela pediu alteração que ela vai perder porque alguém entrou na vaga dela. Então, caso aconteça dela perder essa vaga, não repute a tentativa de alteração. Repute ao fato de alguém, possivelmente com nota maior, ter acedido. Quando sair, vai ser muito perceptível isso também, tá? Porque estão lá as notas. Salvo engano, tem as notas, não tem? A RGPD proibiu isso também agora. Só para saber. Tem as notas, sim. A Joyce comentou aqui que não perde, e eu acho que
pelo que eu tenho conversado com as pessoas pessoalmente, eu creio que ninguém tenha feito um pedido de alteração para uma universidade que não tivesse vaga para aquilo que estava pedindo alteração. Então, creio que Não, mas torço. no meu ano tivemos mais de 15 casos de alteração, e eu explico a razão. A pessoa normalmente bota a primeira vaga como a sua grande opção. Às vezes a segunda ela pensou, a parte da terceira muitas vezes você não refletiu tanto. E aí você vai olhar para a terceira, às vezes não tem um professor que você quer, não tem uma bibliografia, às vezes é muito caro o lugar. Eu vou dar um exemplo de uma amiga que mudou. Ela pegou as opções dela eram opções de interior. Ela não conseguiu passar porque ela teve uma falta de sorte de pessoas com notas realmente muito altas querendo essas faculdades, sabe-se lá qual motivo, não entra nesse termo. E aí ela caiu na terceira cidade que não cumpria com o budget dela, assim, de todo. E aí ela teve que pedir alteração e pronto, e ela conseguiu. Então alguém perdeu. E eu soube que acho que foram 15 casos no passado, salvo engano. Então, assim, isso pode acontecer não porque as pessoas, por nada, é porque quando as pessoas acabaram não sendo classificadas naquilo que elas queriam. E aí foram as terceiras ou quartas opções. E aí, nesse caso, acontece. Em especial porque muitos também têm afetações da licenciatura, não esqueçam disso. Tá bem, então, muito obrigada. Então, muito obrigado. E damos por encerrado aqui o nosso Erasmus Talk. E nos vemos, né, os colegas aí pelos corredores da faculdade, e também contamos com que dê tudo certo no processo aí, Erasmus, que ainda não terminou. Uma boa noite aí, muito obrigado ao Cláudio Cardona, à Victoria Passos Alves, né, por essas exposições também. E obrigado, Patrícia. Boa noite a todos, então, muito Boa noite. obrigada. E agora